Hey folks, beleza? Como é que vocês estão aí? Hoje mais um episódio, primeiramente Johnny Folk na voz, né? E hoje temos mais um episódio com a psicóloga aqui, a Karina Isso, Karina Pirro. Pirró. Pirró? É. Karina Pirró. Vamos bater um papo aí sobre saúde mental e tudo mais aí. Se apresenta aí pra galera, Karina. Muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal, meu nome é Karina Pirró, eu sou psicóloga há uma longa jornada já. Estou fazendo 23 aninhos de psicologia, acabei de entregar a minha idade. E o que vocês quiserem saber aqui, estou aberta, ao perigo. Legal, show de bola. Trabalho muito com depressão, com ansiedade, vendo muito no meu consultório problemas no relacionamento. Então, Atende geral, atendo adulto. adulto. Escolhi Tá. atender adulto, que eu acho que são universos bem diferentes. diferente, Criança, né? adolescente, A adulto. abordagem é bem diferente. É, Adolescente também é diferente. muito diferente. Muito diferente. E eu acho que quem atende todo mundo não atende ninguém, porque não dá para se especializar em tudo. São universos diferentes, né? Completamente. Às Imagino. vezes eu atendo um adolescente porque ele já me acompanha no Instagram, gosta do Que meu legal. jeito, e aí eu falo, bom, então é uma pessoa que já Sim, sabe que já com o se meu trabalho. identifica, né? Mas em geral é adulto mesmo. Não, legal. E por que começou a psicologia? Boa pergunta. Eu sou apaixonada pela área da saúde. Aham. Eu queria ser médica no começo. E quando eu cheguei perto do colegial, uma coisa bem de adolescente, assim, que é até interessante os adolescentes ouvirem, né? Que eu sei que talvez seu público seja mais adulto. Mas eu tive medo de não passar, de não ser capaz de passar numa faculdade pública. Sim. Embora eu fosse uma super aluna, só tirava 9, 10, mas eu tive esse receio, assim, acho que porque todo mundo falava, é muito difícil, é muito difícil. Então eu me enganei falando, então acho que eu não quero isso. E nunca contei isso pra ninguém. Por isso que é tão importante conversar, né, Sim, com adolescentes, certeza. porque com certeza se uma filha minha falasse isso, hoje eu falaria, não importa quanto que você vai tentar, se você precisar de 3, 4 anos de cursinho, vai embora, né, tudo Não, bem. mas é verdade. O adolescente é a criança, né? Tem vezes que por É. vergonha, não quer mostrar fragilidade, até o adulto mesmo, né? A Sim, gente acaba guardando coisa que se a gente falasse pra galera, resolveria, resolveria. ajudaria. É, Mas foi bom ter acontecido no meu caso, eu dei sorte, porque eu sentei com a minha mãe e falei, olha, eu não quero medicina. Ela falou, você é boa para ajudar pessoas, você gosta de dar aula, talvez fosse bom para você, sei lá, pedagogia, psicologia. Desde que ela falou a palavra psicologia até hoje, é a minha grande paixão. que legal. Eu falei, caraca, nunca pensei nisso. E aí eu fui, desde o primeiro dia de aula eu me apaixonei, é um negócio... Falou, é isso mesmo. Sou apaixonada. Isso Estudo é muito todo bom. dia. Isso é muito bom. Quando você trabalha com o Acertei. que você ama, fica bem mais fácil, né? É. Que quando você... Eu mesmo tentei fazer umas outras faculdades, né? Eu lembro que eu entrei e falei, meu, que bagulho chato, meu. Quando erra, né? Não dá. Tem vezes que não dá. Tem que ser o que você ama mesmo, senão... Isso é chato. Me põe É numa chato. faculdade de administração, Deus, não consigo. Sofre. Eu tentei fazer programação. Eu falei, Nossa. nossa, que negócio chato, mano. Engenharia. Nossa. Mas tem faculdade que eu faria. Eu faria faculdade de história. Assim, não agora, né? Não Sim. no passado. Aham. Mas só de curiosidade, assim, de estudar Legal. outras coisas. E hoje você atende... Atendo, desde que eu me formei, eu atendo em consultório particular. Trabalhei 12 anos em hospital. Coordenava o serviço de psicologia de um hospital. Psicologia hospitalar é completamente diferente de psicologia no consultório, porque você pega paciente doente, que se internou, foi para uma UTI e vai acordar e de repente, sei lá, amputou uma perna. Nossa. Ou vai para uma cirurgia cardíaca com medo de morrer. São centenas de histórias diferentes. Eu trabalhei 1 ano na especialização no Hospital INCOR, que é o Instituto do Coração. E muito incrível, cada setor que você trabalha é um universo completamente diferente. Então, UTI neonatal, trabalhar com a mãe do bebezinho. Sim. Na área o coronariana, eram os pacientes que tinham infartado, que são impressionantes, são super estressados, pessoa que come mal, é estressado. O padrão deles é outro, O padrão era assim na época, né? Faz muito tempo isso, mas eles tinham um padrão. Você entrava, era um monte de homem estressado, que vivia uma vida corrida, que comia mal, que não fazia esporte. Aí eu fui para uma área que era o pessoal que tinha problema na válvula cardíaca. E aí eles tinham muito medo, porque quando você troca a válvula, dura 8 anos. Sim. E aí ele tem que ir para outra cirurgia. Então, às vezes, pegava a gente na terceira cirurgia, já acostumado com o hospital.
cada setor era um universo psicológico diferente. Ah, imagino. Setor de transplante. E você pegava criança também, né? Pegava, mas você sabe que quando eu fiquei numa neonatal, é importante que o psicólogo saiba seu limite. E aquele era meu limite. Não dá. Não, eu não cuidava do bebê, eu Sim, cuidava sim. da mãe, mas olhar o bebê. E aí eu fui pedir para a supervisora na época, eu falei, olha, vocês falam tanto que o psicólogo tem que saber o limite, esse é meu limite, eu não quero trabalhar em neonatal. Me faz mal, eu ia para casa meio triste, pensando no bebê. Imagino. Às vezes o bebê tá chorando e não tem nenhuma enfermeira para acolher, porque é normal, né? O Sim. bebê vai chorar. E eu não queria ir embora, queria acolher. Mas não funciona, né? Sim. E eu nem era mãe, mas eu já tinha esse espírito meio materno. Hoje você é mãe já. Eu sou mãe, E aí eu vi que eu sou mãe antes de ser mãe. Você vê como é que é, meu. Eu também acho que não aguentaria trabalhar assim lidando com o sofrimento de crianças, né? Dói. Não tem como você. Tem que ser muito frio, Por né? isso que eu fui para adulto, eu acho. Né? Que aí é mais fácil, né? O adulto consegue transformar em palavras. A criança, você precisa de todo um. Ela tá aprendendo ainda, Ela né? não Se tá aprendendo, expressar, ela né? não sabe falar ainda do sentimento dela. Ela vai falar, mas de outras formas. Através do brincar, do desenhar ou do ficar quieto, né? O ficar quieto diz muito. Mas eu acho que eu sou melhor com adulto. E o que mais aparece lá pra você? No meu consultório? Geralmente pessoas com muita ansiedade, com crises de ansiedade até, falando que, nossa, meu coração, coisas físicas da Sim. ansiedade, e fala que não sabe o que está acontecendo. Então meio que veio para descobrir o que está acontecendo. É cruel. Mais ou menos sabe o que está acontecendo. Sim, mas não quer aceitar. Às vezes não tem certeza se é isso. Então é um caminho de descobrir o que está acontecendo e depois, e aí, o que você faz com isso, né? Sem dúvidas, é uma parada que eu frequento, né? Faço terapia. Você faz terapia? Faço terapia. Vou em psiquiatra, faço tudo, né? Aham. E exatamente o que você falou. Eu fui procurar uma solução para aquilo que eu tava sentindo, né? Aquela ansiedade, não conseguia dormir, não sei o que lá. Foi por ansiedade também. No fundo, eu sabia que eu estava num quadro Isso. depressivo, mas eu não queria aceitar. Porque, assim, tem aqueles estigmas, né? Tipo, é frescura. Como assim, né? É muito louco que isso ainda seja considerado frescura. É muito triste, né? isso de ver. Hoje em dia eu tento falar abertamente com todo mundo sobre meus quadros, sobre que eu tenho bipolaridade. Eu tive já, como é que fala? Síndrome do pânico. Eu tive isso daí, né? Eu tive crise de ansiedade. E eu acho que é importante a gente falar, expor isso, porque é a melhor maneira para resolver isso. Sim. Se você não quer expor para o mundo do jeito que eu faço, né? Exponha para um profissional, né? Que aí ele pode achar maneiras de te conscientizar, não é? Te orientar, te não é ajudar. nem te arrumar, porque não tem como te arrumar, é te conscientizar, que eu acho que a conscientização que é o que resolve, né? Sim, o primeiro passo é a conscientização. Sabe que foi ontem, eu estava num momento viajando, e aí eu fiz uma conexão simples na minha cabeça, pensando, por que até hoje ainda tá tão difícil das pessoas entenderem que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, a depressão, a bipolaridade, esses transtornos mentais, porque a gente fala de mente, parece que não é no corpo. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de acreditar que isso é físico? Porque tem gente que fala falta de rezar, é falta de você sair de casa. Isso é o que me deixa mais louco quando eu escuto isso daí. Não é? Fala, é o demônio. Agora pensa bem, olha só. Todo mundo, ou pelo menos todo mundo, já tomou um porre, né? Sim. Ou bebeu bastante. Sim. E percebeu que bebeu e que alterou o comportamento, alterou o pensamento. Quantas pessoas choram? Começa, liga até pro ex, né? Que não ligava o dia inteiro, só porque bebeu, liga. Sim. Então, se você pensar, a bebida, que é uma substância química, alterou a química do seu cérebro e você começou a fazer coisas que você não estava fazendo sóbrio. Se todo mundo já viveu essa experiência, ou viu alguém viver essa experiência, ou seja, uma substância química alterando o seu comportamento, por que não acredita que a alteração química do cérebro, que é a depressão, a ansiedade, não faz a pessoa alterar o comportamento? Fica achando que é Deus. Porque você não vai falar para um bêbado quando ele fala, eu não sei o que eu faço da minha vida. Você tá precisando de Deus. Não, filho, você bebeu. Você bebeu muito. Você alterou a química do seu cérebro. Exatamente. Amanhã vai estar melhor, né? Quando esse álcool sair. Mas para um depressivo ainda falam isso. Porque, principalmente acho que para os homens,
as mulheres acho que é um pouco mais aceito, mas o homem falar que ele está deprimido, ele acaba sendo chacota do meio dele, né? Sim. Um homem não pode chorar, né? Um homem não pode chegar e falar, pô, tô mal. Por quê? Não sei. Como assim você não sabe? Que frescura é essa? É a Isso. primeira coisa que você ouve, né? Quando você é homem. Que frescura é essa? Que frescura Parece que é tá essa? menos homem, né? Tá menos homem. E quem não tem as suas dores, só não falam, né? Só não fala, Todo o cara mundo tem. sofre em silêncio, né? Sofre em silêncio. Você já viu aquele perfil do Instagram que chama Papo de Homem? Sim, sim. O Papo de Homem, eles têm eles fizeram um documentário que chama, acho que O Silêncio dos Homens, que vale a pena todos os homens assistirem. E eles estão dando um espaço para falar o quanto os homens sofrem, porque desde pequeno você deposita na educação do homem de que ele vai ser o provedor, de que ele tem que dar conta, de que o homem não chora. Só que, então você cala a boca de todas as fragilidades do homem, embora ele tenha, como a mulher, e passa a vida inteira adulto em silêncio, sem poder falar. E o Papo de Homem, nesse documentário, resolveu abrir vários grupos ao redor aí do Brasil para favorecer espaços em que os homens se encontram para... Muito importante isso. Poxa, achei demais isso. Isso que você tá falando é uma coisa muito legal, porque eu vi uma vez uma pesquisa falando que o maior índice de suicídio é entre os homens. Homem. Que eu acredito que seja por essa questão da pressão, né? Do cara falar, pô, não dei certo, não tô conseguindo, né? Principalmente não ligado... posso me expressar. Isso. E principalmente ligado à falência, né? Tem muito suicídio relacionado à falência. Ou seja, o homem, se financeiramente não está, enfim, organizado, ele pensa em se matar. Olha que loucura. É cruel, né? Mas tem um outro dado a respeito disso, por que os homens se matam mais, é que tanto homem quanto mulher tentam o suicídio. É que o homem tenta por meios que são mais fatais, que é arma de fogo, enforcamento, e mulher acaba indo por uma linha de tomar remédio e tal, e às vezes você consegue salvar. Caramba. Entendeu? Também então, tem esse deve dado. ser por isso também, Também. né? É complicado, né? Ser humano é complicado, Ser humano né? é complicado. É lindo É. e complicado, né? E não tem uma receita, né? A gente não é bolo, né? Não tem. Nenhum filho vem com receita, não tem e a gente receita, não né? tem. E a gente não tem receita nem pra gente mesma, né? Não é muito louco que você olha. Às vezes eu falo pra um paciente, né, quando vem no meu consultório: qual é seu sonho? Cara, parece que eu fiz uma pergunta assim do tipo. Buga o cara. Né? Sei lá, né? Me explique sobre o seu DNA. Parece que a pergunta foi tão complexa quanto essa. A pessoa se perde dela mesma. Muitas vezes a pessoa acha que o sonho dela é uma coisa que implantaram na cabeça dela, né? Tem muito isso, né? E tem perguntas que são complicadas. Um dia eu tava conversando com uma amiga num podcast mesmo. E ela fez uma pergunta pra mim que fez eu voltar pra terapia. Como é que ela falou assim? Ela falou, você gosta de você? Eu peguei e falei, não sei. Putz. Aí ela falou, como assim você não sabe? Eu falei, não sei se eu gosto de mim, né? Aí isso me levou a uma reflexão interna, assim, que eu falei, caramba, eu não sei se eu gosto de mim. Aí que eu voltei pra terapia. Pois é, às vezes eu faço esse tipo de pergunta, sacanagem, esse tipo de pergunta, né? Eu falei, putz, meu... Mas assim, é bom pra você refletir, né? Que de vez em quando, que nem no meu caso, tava tão preocupado com as pessoas à minha volta, com os amigos, família e tudo mais, que acabava esquecendo de mim, né? Então, de vez em quando a gente precisa ter essas reflexões, né? Sim. E é triste, né, você faz uma pergunta como essa, você gosta de você? Se você for pensar, uma pessoa que fala, eu não gosto de mim, qual será o parâmetro que ela tá usando? Você tá falando, né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas implantam sonhos, mas elas implantam mesmo. Então, quando você não cumpre os sonhos que a sociedade põe pra você, de que você tem que se relacionar, que você tem que casar, tem que ter filho, tem que ser pra sempre, tem que se dar bem no trabalho, então você tem que ir bem na escola pra conseguir um bom estágio, pra conseguir um bom trabalho. Então, assim, isso tudo já tá na nossa cabeça. E você nem decidiu se você quer isso. Mas quando você vê, você tá sofrendo por essas coisas que até inconscientemente são impostas e você acredita. Então, eu tenho uma quantidade enorme de mulheres no meu consultório, na faixa dos 30 e 33 anos, que elas não encontraram ainda um homem que elas queiram casar, tal. E você precisa ver o nível de sofrimento. Embora esteja tudo bem na vida. Eu não sei se elas querem casar ou se elas acham que elas têm que casar, sabe? É o sonho Disney, né? A vida Disney, né? Que foi implantada na gente desde criança, né?
Pois é, e eu acho que isso se confunde com amor próprio. Aí você fala, você gosta de você? Ah, eu não consegui conquistar tanta coisa. É cruel Pode isso ser, daí, né? né? Uma bagunça que faz na cabeça. É complicado, é complicado. E, nossa, ainda hoje em dia as mulheres aparecem com essa agonia Nossa, muito. de querer, tipo, ser mãe, de querer ter alguém. Sim. Se sente na obrigação, né? Muitas querem mesmo, Aham, sabe? Eu sim. acho que eu seria uma dessas. Se eu Aham. não casasse, se eu não tivesse filho, tudo bem, eu ia tentar me adaptar à vida e arranjar um Mas jeito teria de. aquele vaziozinho, né? Ia. Como eu falei, eu sou mãe antes de ser mãe. Sim. Eu cobria minhas bonecas antes de ir pra escola para não ficar com frio, sabe? Olha Assim, eu só. era apaixonada pelas minhas bonecas. É uma maternidade. Então, se eu não pudesse ser mãe, eu ia ser mãe. Não tem como. Solteira, É. mas ia ser mãe. Não, mas Se eu não... não fosse uma opção, né, casar, Sim. arranjaria outra forma de realizar os sonhos. Porque tem isso, né? Dá para realizar de outras formas. Com certeza, sem dúvida, sem dúvidas. Tem várias maneiras, né? É. E os homens, o que eles procuram mais você lá? Não procuram tanto. Aham. Procuram quando tem um transtorno, tipo bipolaridade, depressão, encaminhados por psiquiatras. É mais difícil alguém vir espontaneamente. Exatamente. A maior parte, acho que 100% dos meus pacientes homens do consultório vieram por indicação de Do psiquiatra. Eu comecei a fazer terapia na época por causa da minha esposa, né? Ela Ah, falou, você precisa ir no psicólogo. Aí eu comecei, foi minha psicóloga que fez eu ir no psiquiatra. Foi um caminho inverso, né? ah. Mas é difícil mesem. Tem vários colegas meus que eu falei, mano, você precisa ir no psicólogo, velho. Quando você descobriu a bipolaridade? Eu descobri depois que eu tava já indo no psiquiatra. Eu já fazia um tempão, aí eu tava tratando a depressão, que eu tava na depressão pesadíssima. Não sabia porque, ó céus, ó vida. Nossa, detona o pensamento, né? Tipo assim, tava tudo certo na minha vida. Tava num trampo legal, que nem até antes te falei, né? Da minha vida, né? Eu falei, porra, meu. Lembro quando eu tinha 18 anos, fui pai com 18 anos. Tive que trabalhar. Fui trabalhar de pedreiro, catei latinha, capinei, pintei, trabalhei limpando piscina. Aí quando eu tava trabalhando limpando piscina, eu vi lá o salva-vidas, eu falei, pô, da hora isso daí. Eu já sabia nadar, eu falei, pô, vou fazer esse curso. Aí foi o que mudou minha vida. Então eu tava escalando assim, eu tava indo muito bem, tava ganhando um salário bom, tava tudo bem, família ok, tudo ótimo. E de repente, Puf. acordei num dia cinza, né? Agora eu vou te perguntar. Você depois, não precisa me contar não, tá? Mas quando você foi fazer terapia e um dia acordou cinza, ou tinham coisas que não estavam legais e aí um dia acordou cinza? Tipo, um estresse que você vinha passando, uma dificuldade. Na verdade, assim, quando aconteceu isso aí, na verdade, estava acontecendo sim. Fazia um ano que eu tinha me separado. Ah, então. Fazia um ano que eu não tinha me separado. Talvez eu tava no luto, né? Que falam que tem um luto, né? Quando Pode você, ser. né, se separa. É difícil vir do nada, por isso que eu te perguntei. Aí, talvez eu estava vivendo esse luto, pode ser que seja. E assim, eu fiquei com a minha filha na época, né? Eu virei pai, né? O pai e mãe. Aham. E aí eu conheci essa minha esposa atual, era namorada minha, comecei a namorar com ela. Aí ficamos juntos, aí ela começou a reparar algumas coisas minhas, eu muito pra baixo, muito pra baixo. Aí foi que ela pegou e falou, você precisa ir. E aí hoje eu olho que eu sempre tive depressão na minha vida, assim, Olha. desde criança. Só que eu não sabia. Meus pais evangélicos falavam, precisa de orar, né? Sim. Então, aí até eu descobri isso daí, e a bipolaridade foi bem engraçado. Que aí eu já tava tratando, tal, tava bem. Aí eu lembro que até parei de tomar os remédios, o médico falou, vamos fazer o desmame. Parei de tomar os remédios. Aí eu fiquei mal. Aí eu trabalhava com um amigo meu que é psicólogo. Aí ele falou, mano, você volta a tomar um remédio, cara, você tá mal, mano. Você tá mal. Aí eu voltei a tomar. Aí o médico me deu o remédio. De repente, ó, Pum. fase maníaca. Primeira vez. Primeira vez. Que é assim que eu falei, meu Deus do céu. Aí meu amigo falou, meu, você tá falando demais, você tá muito agitado. Aí eu lembro que tava tendo... Na piscina tava tendo um polidense aquático. Aí eles colocavam lá aqueles negócios do polidense. Só que fora ficava um outro bagulho do polidense. Eu tava tão alucinado, tão louco, que eu peguei, cheguei lá e perguntei pras meninas que tava passando, como é que é o negócio? Elas começaram a passar uns movimentos, toda hora eu tava naquele polidense rodando, meu. Aí foi aí que meu amigo falou, volta lá e fala isso daí. Que agora foi pra cima demais, né? Aí eu também reparei depois que várias coisas que aconteceram na minha vida... Você teve outros períodos, Eu tive outros então, períodos de mania e eu não sabia. Eu falei, caramba, meu. E assim,
É por causa desse estigma maldito do homem não poder se abrir, não poder Isso. falar. É bem, bem complicado. E a mania, ela é difícil de ser diagnosticada porque você tá agitado e parece que você tá feliz. Parece que tá ótimo, Você é Fala, engraçado, nossa, olha, divertido. é complicado o negócio. É. Bem, bem difícil, bem difícil. Mas hoje em dia, aí vem um negócio da psicologia, né? Que me levou a ter a consciência do negócio. Então, hoje em dia, quando eu vejo que eu tô entrando numa fase maníaca, eu consigo perceber, né? Aham. Pode ser que eu não consiga, mas grandes partes das vezes, hoje em dia, eu falo, putz, Sim, fica esperto, fica é. esperto. Isso a gente chama, como é que fala? Que é quando você observa o próprio pensamento, né? Sim, Que é esse movimento de autoconsciência. E você vai, eu tô falando rápido, eu tô falando mais alto, eu tô ficando mais irritado. Isso mesmo. Aí você já vai pescando, exatamente. somando. Aí tive toque de pensamentos também, que é muito difícil isso daí. Você ficar com aquele pensamento no looping na Aff. cabeça, né? Vontade de se bater a cabeça na parede, Pra assim. silenciar a mente, né? Aparece muito a gente, assim, com esse toque de pensamento. Não aparece, porque o que aparece mais são o transtorno de ansiedade mais comum é o pânico. É o Ou o pânico. transtorno de ansiedade generalizada, que é a Aham. ansiedade geral. Não é o pensamento, não é o toque, mas é o pensamento preocupado em tudo. É um estado de alerta o dia inteiro. É Acho que cansativo. o mundo hoje tá levando a qualquer pessoa, independente, Muito. né, de ter isso daí, né? A cobrança, né? Tem muita cobrança e muita informação também, eu acho que acaba acarretando nisso daí, né? O mundo não é favorável hoje, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades do Brasil. A gente já é um país subdesenvolvido, Sim. então já tem os problemas educacionais, culturais, econômicos, todos, né? Soma isso a um lugar perigoso, violento. Então, você anda na rua, você não anda na rua, né? Você anda na rua, guarda o celular, Tenso, tem alguém né? passando, é tenso. Aí você tem isso, aí você tem a rede social, que fica mostrando a vida perfeita que você não tem, nem a pessoa que postou, né? Exatamente. E aí vai somando esse universo na nossa cabeça. Tem, assim, muito estudo já mostrando, por exemplo, uma piora importante de depressão e ansiedade em jovens relacionadas à rede social. Literalmente por conta daqui ser uma vida perfeita. E embora a gente saiba, e eles também saibam, que aquela vida não existe, eles, né, é dito. Conscientemente. Mas inconscientemente tem um lado do cérebro que acredita, porque eu explico isso. O nosso cérebro, ele é capaz de não acreditar em alguma coisa e acreditar ao mesmo tempo. Por isso que você assiste um filme de terror, a sua mente fala, é mentira, é ator, Aí você assusta. mas você assusta. Então você não acredita acreditando. E isso é a rede social. Você fala, imagina, isso aqui é tudo mentira. Nossa, como minha vida tá uma bosta, né? É complicado, hein? Não é? Ainda mais pros jovens, né? Sim. São muito mais influenciáveis do que um adulto, né? Muito. Eu sou a favor, eu falo de criar uma rede chamada Rede Mortadela, onde a gente posta a vida real, né? É. Tudo que dá errado. Porque todo mundo posta o diploma de ter se formado, mas ninguém posta, eu parei o curso na metade. É. E aí o que eu pego é um monte de gente falando assim, eu desisto de tudo, né? Atendi ontem um rapaz que falou assim pra mim, eu desisto de tudo, eu preciso terminar as coisas, sabe? Eu falei, desiste de tudo o quê? O que você desistiu? Tipo, 3 cursos. Cara, se você for olhar a vida das pessoas, quantas coisas a gente começa e não termina? Fala que vai fazer regime e não faz, fala que vai pra academia, parou. Todo mundo desiste de projetos no meio do caminho. Mas ninguém posta, olha, hoje eu não fui na academia porque eu desisti. Você só posta, hoje eu tô na academia, né? Exatamente. Então tem que ter a rede mortadela pra gente melhorar. Vou começar a postar. Hoje eu não fui pra academia, mó preguiça. Você sabe que às vezes eu faço isso, né? É. Falo, puta, hoje o dia tá horrível. Mas aí eu falo o que eu faço pra animar. Sim. Gente, hoje eu pus um batom vermelho aqui porque o dia tá cinza e eu odeio o dia cinza. É, mas E é real. mesmo, é mesmo. Eu sempre posto na medida quando algumas coisas assim, meio que negativas, mas também com uma certa lição, né? Aham. E é os que dão mais engajamento, assim, Pois que eu é. vejo. Que a pessoa se identifica, fala, caramba, ele é uma pessoa de verdade, né? É. Normalmente é isso daí, é a Beautiful Life, que tá o tempo todo lá na rede social, né? É. É complicado o negócio. Aliás, eu vejo mesmo que é Beautiful Life porque você acaba de atender alguém que veio super mal no relacionamento e fala mal do relacionamento no meu consultório, mas você abre a rede social.
Aí se fala, Família cara, feliz, eu Doriana. tenho esse mérito de ver os dois lados e isso faz muito bem pra minha saúde mental, mas ninguém vê, né? Sim, com certeza, com Eu certeza. sou privilegiada de ver o lado E, triste, e né? dos relacionamentos, também atende casal? Não atendo casal, Aham, mas atendo sempre uma das pessoas que tá sim. mal no relacionamento. Já atendi casal, mas eu gosto mais de atender o individual mesmo. E qual que é a maior reclamação aí? Ixi, qual que é a maior É, reclamação? Acho que cada um vem com uma, viu? Não tem uma coisa não tem uma coisa específica. direto que tem muito, assim. Quando não se amam mais, tá? Como eu atendo mais mulher, então não é nem que não se amam, mas não encaixa mais o relacionamento, mas não sai dele. E aí o porquê não sai? E vem todos aqueles pesos, né? Ah, eu vou separar e minha filha e meu filho como vai ficar? Ou financeiramente vai quebrar também. Toda a dificuldade que é a separação. Muita gente vive o medo da separação, acaba ficando, muitas pessoas ficam. A gente sabe que tem muita gente infeliz, mas que não tem coragem de sair e paga um preço muito alto, porque você paga o preço da sua infelicidade. Não tem negociação. Não tem, não Não tem. tem. E E pode ter certeza, veio por conta da crise de ansiedade. Porque se tem uma coisa que o nosso corpo faz lindamente, é te avisar quando você tá indo em direção errada à sua felicidade. Eu brinco que a gente tem uma bússola interna. E quando você vive uma vida distante, né, ao contrário do que você precisa para ser feliz, você vai ter sintoma. Não tem como estar feliz. Você vai ter depressão ou ansiedade. Aí você escolhe, né? Se você for ou depressão e ansiedade, sim, né? Se você tiver a genética na família de depressão, você vai ter depressão. Se na genética da família teve transtorno de ansiedade, você vai por esse caminho. Ou outras coisas que podem ser piores, mas que acaba não tendo tanto porque é mais raro mesmo. eu tenho como posso dizer, eu criei um modo pra mim, né? Hoje em dia, em qualquer situação que eu tô, se não tá agradável, eu saio fora. Eu Ótimo. saio fora. Aí falar, é que nem você falou da questão, que nem eu fico lembrando lá atrás, quando eu tava casado com a minha outra esposa, tava péssima essa relação, aí eu ficava pensando, pô, mas aí eu vou me separar e minha filha, né? Isso. Aí eu vou me separar, outro cara vai criar minha filha. Tá vendo? Mas só que assim, a gente esquece do ambiente tóxico que a gente tá deixando a criança, né? Uhum. É um ambiente horrível. Ver os pais brigando, tretando. Que aí a criança não vai lembrar da parte feliz do negócio, vai lembrar daquela parte de você tretando, brigando, Vai. né? Isso também em trabalho, em amizade, né? Em Uhum. tudo, né? Então, tem até aquele influencer lá, o Douglas Viegas, o Ninja. Não sei se você já Não viu. sei. Esse cara aí tem várias sacadas muito boas. Ele fala: o ser humano tem um superpoder, que é o poder de sair fora. Você pode sair fora de qualquer coisa. Adorei, pronto, eu já quero saber quem é. É muito É bom. isso, eu falo isso, a gente tem o poder da liberdade. Isso. E ninguém. Cara, as pessoas esquecem que a gente é livre. Esquece. Porque quando uma pessoa vem no meu consultório, passa. Hoje não acontece mais isso, tá? Porque hoje eu tô 23 anos formada, então eu acabo sendo mais rápida, né? Mas às vezes tinha pessoas que estavam comigo 2 anos reclamando da mesma coisa. Nossa. E pensa bem, se você reclama 2 anos do trabalho, o problema já não é mais o trabalho. É você que não saiu Que do não sai do trabalho, trabalho. porque você é livre. Qualquer desculpa que você der, em 2 anos já dava pra ter resolvido. Do tipo, eu acho que eu não vou conseguir outro emprego. Meu, em 2 anos você monta um negócio. Em 2 Tipo, anos, você se bobear, você se forma em alguma coisa e começa a trabalhar, né? Isso, você começa a fazer estágio à noite em algum lugar, você pede ajuda, sei lá, cara. Pô, parece ser aquelas baboseiras de autoajuda, mas não é. Não é verdade. É verdade, Não é. né? É o que eu pensei. Eu também tive um trampo assim que eu fiquei 10 anos nele assim. E desde o primeiro dia eu odiei esse trabalho. Eu fiquei 10 anos. Caramba, 10 10 anos anos. odiando um negócio. Eu só aguentei, eu acho que mais, porque eu quebrei minha perna, eu fiquei 2 anos sem andar. Aí eu fiquei sem ir trabalhar. Aham. Acho que por Foram isso os que eu- melhores anos dessa Foram os melhores vida. anos. Tanto que depois que aconteceu isso, eu falei, eu tenho que voltar, eu tenho que sair fora. E Uhum. mesmo assim, segurando. E aí o medo de, tipo, ai meu, não vou conseguir ganhar isso lá fora, não sei o que lá. Meu, mas assim, é que nem você falou, a gente pode se reinventar, né? Pode. Só não pode ter medo de trabalhar, né?
Não pode ter medo de trabalhar. Esse que é o negócio. Talvez você trabalhando numa coisa ganhando menos, você seja mais feliz, né? Ou então, se você tem medo de trabalhar, se tá não tá confortável, mas se você prefere, literalmente, sabe, ó, eu não tenho coragem de iniciar um novo negócio, eu prefiro ganhar o que eu tô ganhando e aguentar. Então, se isso aconteceu, você tem que falar pra você, pô, então eu tô ficando por conta dos benefícios que isso me traz. Então, para de reclamar. Sim, isso mesmo. Porque, entendeu? Tipo, foi uma decisão baseada em alguma coisa Que boa. é você se envenenando, né? Você fazendo isso. Então fala, cara, é ruim, mas eu tô ficando por essa e essa coisa boa. Então foca na coisa boa que tá te deixando lá. Ah, eu ganho X por mês e isso paga minhas contas. Tá bom, então se realize quando sair do trabalho, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E aparece bastante gente também em questão de trabalho também, tem né? bastante. Eu seguia a Natália Arcuri, a jornalista, né, que trabalha com sim. economia, e eu fiz um curso dela muito legal. Tinha uma parte do curso que ela pedia pra gente pegar um papel, porque ela faz isso com as mentoradas dela, ela fazia num programa de TV que eram as pessoas endividadas, como Sim. sair da dívida pra ir pra uma vida de investimento. Reality show lá que ela teve, né? Eu Era bem adorava. legal. E aí eu lembro que ela fazia isso com as pessoas. Escreve tudo que você é bom. Mas coisa nada a ver, assim, eu sou bom em cozinhar, ou eu sou bom em cuidar da minha filha, eu sou bom em isso, Sim. escreve, escreve, escreve. Porque a partir dali pode te dar muita ideia que você nunca pensou. Nunca pensou, pô, dá pra ganhar dinheiro aqui assim, ó, fazendo isso, né? Dá pra viver fazendo isso. Eu fiz isso com um paciente a semana passada. Ele tem uma depressão bem. Ele é bipolar e estava num momento de depressão bem importante. E o gatilho é o trabalho. Ele é infeliz naquele trabalho, é impressionante. E aí ele acha que ele não tem habilidade, porque como ele trabalha com TI, ele acha que ele é bom em TI. E aí eu pedi pra ele me contar todo o histórico profissional dele, onde ele trabalhou desde a primeira vez, que nem você, assim. Catei latinha. Quando você cata latinha, você tem que ser bom em quê? Eu tenho que ser bom em persistência, sabe, né, em força. E a gente pegou desde o primeiro trabalho dele, assim. E todos os trabalhos eu falava, pra ser isso, precisa do quê? Cada trabalho ele me dava assim umas 10 qualidades. Quando chegou na atualidade, assim, a gente tinha 2 folhas preenchidas de qualidade que ele tem para ter conseguido tudo aquilo, Que ele não sabe? enxergava, né? Não, e aí essa semana ele veio me contando que ele tá procurando um trabalho em vendas, porque ele olhando as qualidades, ele viu o que tinha a ver. Às vezes a gente se perde, né? Mas é mesmo, se perde muito, é complicado isso. Nessa época que eu tive essa pegada que eu fiquei muito mal no trabalho, eu falei, preciso sair daqui. Eu fiquei muito mal, assim, de... Quando você decidiu sair? Quando tava pra sair. Tá. Eu fiquei muito mal, assim, foi quando eu tive o Pânico? Pânico, isso. Eu tava trabalhando, passei uma situação lá, fiquei muito estressado. Na hora que desci pra garagem pra pegar minha moto, não consegui. Tanto que a galera chegou e disse que quando os médicos foram me atender, perguntaram a minha idade, eu falei que tinha 23 anos. Só 23 anos. Por quê? Você nem lembrou da cidade? Não lembrava da minha idade, não lembrava de nada. Caramba. Falei um monte de coisa assim, nada a ver, assim, fui pro hospital e tal. Aí aquele dia eu falei, não posso mais voltar aqui, né? Aí foi uma coisa que eu pensei praticamente nessa linha sua aí. Falei, pô, já catei latinha, mano. Eu não era infeliz quando eu tava catando latinha. Já trabalhei de pedreiro, eu não era infeliz quando trabalhava de pedreiro. Era difícil, era um trabalho duro, mas não era infeliz. Falei, se for preciso eu voltar lá atrás, ter que catar latinha de novo, ter que ser pedreiro de novo, eu vou ser. Você, não tem problema. Eu só quero ser feliz, né? Eu só quero ser feliz. E assim, uma coisa que a galera se prende é tipo, o que os outros vão achar? Desculpa. Fale. Falar, mas foda-se. Exatamente. Foda-se. Exatamente. Né? Aí, por causa de um status, né? Eu vou manter aquilo lá e acabar com a minha vida. Né? E assim, muitas vezes as pessoas não enxergam isso. A galera não consegue enxergar isso. Que a felicidade vale muito mais do que qualquer dinheiro, qualquer status. E no fim das contas, eu sempre falo, você não é tão importante a ponto da pessoa ficar pensando em você o dia inteiro. Exatamente. Ela vai falar, o Johnny, você viu que o Johnny voltou a ser pedreiro? Nossa, blá, blá, blá. Menos de 1 minuto acabou o assunto. Então, às vezes, você ferra a sua vida inteira com medo de um comentário que não dura 1 minuto. O pessoal se importa muito com esse negócio do que os outros vão falar, vão achar. Sim. Você que tá na internet, você deve receber alguns hates de vez em quando. Sim. Como você age com esses hates então, aí? Eu sou uma pessoa que eu diria que eu sou... uma característica é a amorosidade. Então, o hate não é uma coisa que me faz bem.
Não faz bem Não faz pra mesmo, tá? ninguém. Eu sou sensível nesse Aham. sentido, amorosidade de sensibilidade. Eu, primeiro, na minha vida, eu não me relaciono com pessoas que me tratam mal. Perfeito. Pessoas que não me fazem bem, eu me distancio. Então, ter um hate é deixar uma pessoa se aproximar e me fazer mal. Então, eu bloqueio. Perfeito, isso mesmo. Né? Eu ouvi ontem um cara falando, não bloqueei hate, porque engajamento. Eu não quero engajamento. É que Eu quero se ser dane. feliz, cara. É. Né? E agora tem uma coisa interessante de hate. Esses dias, teve não é bem um hate, tá? Era uma crítica. Apareceu um pedaço do meu podcast na timeline de alguém. Aham. E esse cara comentou assim, dá licença o palavrão, tá? Sique, foi ele que falou. Por que essas bostas aparecem, né, pra mim? Comentou no comentário que é do meu podcast. Sim. Aí eu olhei assim, né? Por que será que meu podcast apareceu pra ele? Entrei no perfil dele e eu vi que ele segue o Will Borghetti, Sim. que foi um convidado meu, que é um Aham. querido. Gente boa. Ao invés de usar qualquer agressividade, eu acho que uma grande arma, né? A palavra é ruim, é o amor, né? Sim. Aí eu fui lá no particular dele, né, no direct, e falei assim: olha, o meu podcast apareceu pra você porque você segue o meu convidado, que é o Will Borghetti, e talvez o Instagram tenha achado que você ia se interessar por esse conteúdo. Ele, me perdoa, nananã, escreveu super bonitinho assim, sabe? Então assim, quando a pessoa faz um hate, muitas vezes ela não tá, isso é uma coisa boa pra gente lembrar, Aham. ela não tá falando sobre você. Ela tá no mau dia dela, Sim. falando sobre ela. Quer descontar aquele. Exato, porque na hora que personalizou e eu fui lá falar com ele com amorosidade, ele se sentiu mal. Todo mundo vai sentir mal? Não, tem gente que tá muito duro Uma na grande vida, maioria vai. mas a grande maioria vai. Se você for no particular com amorosidade, a pessoa quebra, porque ela tá esperando que você vá bater nela, e aí você não bate. É, exatamente. Então eu vejo que quando eu respondo assim com, essa é a sua visão, porque eu não concordo. Não tem problema nenhum, essa é a sua visão. Eu coloquei a minha, você colocou a sua, obrigada, tal. A pessoa curte com um coraçãozinho. Aconteceu a mesma coisa comigo, sabia? É? Eu tive um hate bravo. Segundo episódio aqui do Rei Folks, que eu tive um hate bravo. Eu recebi mais de 100 mensagens, me xingando, falando um monte. Aí, a primeiro momento, eu falei, o que eu faço, né? Aí, eu tava ignorando. Falei, não, vou responder cada um. Respondi cada um. Todo mundo responde com maior educação, explicando e tal. 90% fez isso que ele fez. Aham. Pediu desculpa. Teve pessoa que falou, eu me arrependi de ter escrito o que eu escrevi pra você. Me perdoa. Eu não sabia. Porque a galera me julgou por causa de um corte, Aham. né? Por causa de um corte. Aí eu peguei e fiz um corte da parte após o corte. Eu mandava pras pessoas e mandava um texto padrão. A Aham. maioria falou, me desculpa, me Não é. perdoa, me Os perdoa. cortes são muito perigosos, né? São. Você pega um corte nosso aqui falando de pedreiro, vai falar, porque que vocês estão contra pedreiro? Tipo, não é? Pedreirofobia. E não é, né? A gente tá comentando. Mas é isso, os cortes são perigosos e as São. pessoas estão machucadas na vida dela. É. E aí ela achou um lugar pra Mas é a descontar. melhor coisa, isso que você falou é perfeito. A melhor defesa é o amor. Eu acho que é. Agora, óbvio, eu dei amor, o cara bateu, bloque, tchau. isso Não tá mesmo. preparado pra receber amor. Não Que tá. pena pra ele, né? Porque ele deve estar infeliz. Tá, agora vamos pra algo polêmico. Vamos. Já que estão falando de hate. E os Red Pill lá? Quando E você os foi Red lá nos Pill, né? Red Pill lá. Os ficaram bravos com você, né? Olha, os seguidores deles acabaram. Vocês não entenderam nada, essa psicóloga não sabe de nada, né? E então tiveram esses comentários. Então, eu não fui lá pra brigar, Sim. tá? Eu fui convidada e eu nem, como a gente vai normalmente em podcast, Sim. a gente nem sabe o assunto. O primeiro podcast de Red Pill que eu fui, eu não sabia nem o que era Red Pill. E eu estava no Redcast, ou seja, um lugar de Red Você Pill. foi no maior, né? E aí eu fui, nem sabia o que era. Então, tipo, eu ouvia 3 homens falando sobre as ideias. Você sabe o que é incel? Você sabe o que é shed? Shed, né? Shed? Você sabe o que é não sei o quê? Não sei. Então eles tinham que explicar ali ao vivo. Aham. Aí eu fui num segundo. Aí eu já sabia que ele era Red Pill. Falei, cara, eu gosto de ler as coisas antes de Sim. ir, né? Então, o Thiago Schultz tinha ido no meu podcast, ele foi super gente boa lá, e me Gente deu um boníssima. livro dele.
Aliás, eu falo que o livro dele não condiz com a pessoa que ele me Não mostrou condiz, lá. né? Não condiz, ele é outra pessoa. Cara, aquele livro não pode ter saído da boca dele, É né? incrível, né? Você olha pra ele assim, você conversando com ele, você fala, não pode ser. Não pode ser. Ele é muito gentil Ele é pra falar muito gente coisas tão boa. duras. E aí eu li, sei lá, 70% do livro dele antes de ir. Aham. Juro. Eu não li o livro, eu rabisquei o livro, né? Porque Não pode não ser. acredito. Não. Eu briguei com o livro bastante. E aí quando eu fui lá com o Júnior, acabou surgindo os assuntos que ele me perguntou e Aham. eu sabia qual que era a visão dele e eu tenho uma visão completamente diferente. Então eu só trouxe a minha visão. Sim. E a minha visão é completamente diferente, então acaba que parecia que eu tava, comendo, como é que o pessoal fala? Você tá jantando ele, É. né? Eu não fui pra jantar, mas eu tenho opinião diferente. Não, mas tem muita coisa do conteúdo do Red Pill que eu falo, puta, é verdade. Só que eu acho que o grande problema é que eles pecam é de falar que é só mulher, né? Porque eu acho que é o ser humano, né? Aham. É o ser humano, né? Serve pra ambos os lados algumas coisas que eles E falam, né? culpa a mulher por uma coisa que não é da mulher, mas é da educação. Por Sim. exemplo, assim como fazem com o homem, assim como você é educado. Na verdade, eu sou de outra geração, tá? Nem sei como é que tá agora, mas a minha educação era muito bonito o homem abrir a porta do carro. Sim. E muito bonito ele pagar a conta. Em nenhum momento que alguém pagou conta pra mim, eu olhei isso com interesse, do tipo, ele vai gastar o dele e o meu eu não vou gastar. Normal, Eu né? nunca olhei desse olhar. Sempre foi uma coisa de gentileza. Assim como ele pagava uma conta, eu gostava de dar um presente. Então não é que eu não gastava o meu dinheiro, eu gastava com outra coisa, com uma delicadeza, com, né, ursinho, Aham. com bilhetinho, com roupa, enfim. E a visão é como se a mulher fosse super interesseira, que só chupinha o cara, sabe? E não sei com quem que eles conversaram pra ser. Tem mulher assim? Tem. Tem como Tem tem homem assim também. Tem homem também. Então, né? Agora tem muito a ver, você tá culpando, na verdade, como se fosse uma maldade da mulher, sabe? Como se ela tivesse nascido pra ser interesseira, vítima, enfim. O problema desse negócio da mulher assim, é que a mulher sempre foi muito odiada, né? Sim. Se for buscar lá atrás na história, né? Na própria Bíblia, Sim. você vê lá que eles colocam a Eva, né? Como a vilã, né? Aham. E tira a culpa totalmente do cara, Já né? começa ali a história, Ali começa né? ali. Aí depois tem lá, acho que é Dalila, que o cabelo lá do Sansão, entre outras histórias, né? Sim. Então sempre tentaram difamar a mulher, né? Sempre. E isso que é apagado completamente quando se discute com eles, né? Falar, vocês se colocam como vítima e na verdade vítimas são os homens. Cara, lê a história. Tipo, até pouquíssimo tempo atrás a mulher não tinha direito, Não era e em alguns submissa, lugares né? não tem a voto, É, a ser mulher. sim. Eu lembro que eu li um livro acho que chama A Princesa, que é a história de uma princesa mesmo, muçulmana, mas de um lugar xiita. Eu gosto muito desse exemplo. E essa mulher, ela trocava cartas com uma americana e por isso que o livro foi publicado. Mas ela teve que fugir, enfim. E ela conta lá que ela foi educada para respeitar os homens. Porque mulher não é nada lá. Eu não lembro qual é a cidade, tá faz muito tempo. Aham. Oriental. E aí um dia ela desafiou o irmão. E o pai, para mostrar quem que manda na educação, deixou ela num quarto como uma solitária, fez o quarto de solitária, ela ficou lá acho que uma semana, recebendo só comida, só o básico para sobreviver. E depois que ela saiu, ela foi obrigada por um tempo a ser servida pelo irmão no almoço, no jantar, mas o irmão podia colocar no prato só o que ele quisesse. Nossa. Do tipo assim, finge que é a nossa comida, né? Sim. Tá vendo a batata frita? Você vai comer o alface. Sabe assim? Sim. É o castigo. E ela conta dos abusos sexuais, né? Das vendas, da mulher casar sendo meio vendida. Enfim, essas histórias que a gente sabe que existe, que parecem coisas do passado e que acontecem até hoje. Acontece até hoje. Então não dá pra Felizmente. falar que a gente é vencedora, né? Aqui no Brasil, da gente ter a liberdade que a gente tem. Ainda assim, 1 a cada 4 mulheres sofre abuso sexual. Feminicídio. Dado de 2 anos atrás. Feminicídio Feminicídio pra nem. caramba.
Então, eu acho perigoso num lugar onde a gente precisa desenvolver, ainda não sou bandeira de nada, assim, mas eu acho que a gente está desenvolvendo a nossa igualdade. Sim, Não é. Quando eu falo que eu não sou feminista, é para dizer que eu não acho que a gente é melhor que homem, porque às vezes se engana que o feminismo é isso. sim. Eu sou feminista no sentido de. Acho que a mulher tem que buscar os seus direitos iguais, não para ser Eu acho melhor. que toda mulher tem que ser feminista, né? Eu acho Sim, que nesse toda mulher tem que ser sentido, feminista nisso mas daí. é feminista sem Não é inverter o papel de não é ser o melhor. radicalismo, né? É uma Isso. parada que eu Lutar acho. pelos nossos direitos, né? Todos os extremos são ruins. Você Uhum. pega extremo de... O grande exemplo que eu dou é a religião. Uhum. Você pega os caras que são religião, são extremo, acaba se Aí. tornando ruim. É. Acaba se tornando ruim. Tanto pra ele quanto com as pessoas ao redor. Porque o cara é... Ele vai pra matar. O cara acha que é o Deus do Velho Testamento, né? Vai destruir A religião era cidades, pra né? ser boa e ele distorce. Exatamente. E a mesma coisa acontece com o feminismo, com a galera do Red Pill. Isso. Mesma coisa. Tudo que é extremo. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. E essa questão das mulheres é uma coisa que eu sempre falo pros caras dos Red Pill, que eu troco ideia. Meu, a mulher, ela não tinha direito de nada, nem de fala. E que nem você falou, hoje em dia ainda tem. Mas vamos pensar assim num geral. Coisa de 5 anos atrás. 5 anos atrás era totalmente diferente. 10 anos atrás, mais ainda, né? O menino sai de casa, a menina não. Assim, falando educação de pouco tempo, né? Uns absurdos. A mãe comprar camisinha pro filho e não deixar a filha transar. Uma brisa louca. Tanto que é uma coisa que o pessoal fica louco. Eu tenho uma filha, né? 16 anos ela tem. E, a minha tem 16 também. E, a minha mulher é mais ciumenta com ela do que eu com ela. Porque eu falo, não, ela tem que viver, caramba, né? Que o pensamento que eu vejo dos pais de antigamente, os pais acham que a filha dele é a mulher dele, eu acho. Porque fala, ela não pode se relacionar com ninguém. Quero que ela se case com 40 anos. É porque eu acho que eles sabiam o que eles faziam, né? Olha a cabeça. Mas não é? Talvez seja isso acho que eles também. sabem o que eles fizeram e que talvez ela seria presa de outros homens. Né? Mas mesmo assim, é muito limitante. Eu falo pra minha filha, você tem que ser independente, você tem que curtir a vida, tem que rodar pelo mundo, aproveitar, namorar bastante. Ser feliz. Ser feliz, não tem essa de falar, não, você não pode. Porra, meu. Né? Uma coisa muito limitante isso daí. Acho muito foda. Essa questão da mulher, tipo, sei lá, acho que os caras querem que a mulher tenha um parceiro só a vida inteira. Ô, meu, pleno 2023, né, Nossa. meu? Porra, isso é coisa dos anos 50, E meu. isso pra mim, eu falei lá, isso pra mim é coisa de cara inseguro. Mas porque você tá com medo de ser comparado. Exatamente. Qual é o outro medo que você tem? Qual é o outro medo que pode ter? Igual, uma coisa que eu falo assim da Red Pill, né? Os caras falam que você toma uma pílula vermelha pra você ir pro mundo real. Esse mundo que eles vão não é o mundo real. Não. O mundo real não tem esse negócio aí da mulher virgem, a imaculada. Não tem, caralho. Desculpa, você não vai achar, velho. Ou se achar, cara, tem coisa estranha aí, né? Do tipo, mano. Tá travada, né? Porra, velho. E é isso que você falou, o cara não se garante. Não se garante. Porque fala pra mim, você consegue pensar em outra hipótese que não seja insegurança? Não tem, porque se o cara fala, eu sou foda, né? Porque assim, o cara acho que realmente tem que buscar mesmo ter o alto valor que eles falam. Sim. Tem várias coisas que ele fala que o Red Pill fala que eu falo. Sim, isso de se cuidar, vai atrás do seu valor, ok. Não tá errado eles falarem assim, você tá jovem, você tem que procurar resolver sua vida financeira. Acho que tanto pro homem quanto pra mulher, acho que é importantíssimo. Isso. Ainda mais, tipo assim, na mulher, o exemplo. Muitos caras pegavam e catavam a mulher novinha, metiam um monte de filho nela, tava cheio de filho, e depois, tipo, a menina não tinha estudado, não tinha feito nada, nunca trabalhou na vida. Aí não é interessante, Aí, né? de repente, ele acha a novinha ali do escritório, ali, a secretária, se envolve, pá, fala, ó, tchau. E aí? Ela não tem mais vida, ela fala, o que eu vou fazer? Sim. Né? Então, para ambos os lados, tem que procurar realmente se desenvolver profissionalmente. Sim, pra mulher é muito importante pro homem. E pra mulher é muito importante buscar a vida financeira justamente para o dia que não tá feliz no casamento, não ter tchau, eu tchau. consigo me bancar, não vou ficar porque você paga minhas contas, né? Exatamente, assim, e o cara que se garante, meu, ele não vai se preocupar com nada disso, como a menina também. Isso. E é isso, e pra se garantir, você tem que ter amor próprio, tem que ter autoconhecimento. Quem tem medo do passado, né? Porra, meu. O cara tem medo do passado dela? Né? Para, meu, viagem.
Terapia. É. Vai pra terapia. Sei que vai ter um monte E de aí você... vão falar assim, você tá falando merda, moleque. Mas é isso aí, tá bom? Então, você sabe que a conclusão que eu chego de que não deve fazer bem esse tipo de grupo pelos comentários que vêm. Porque são comentários agressivos, assim. Não vem um comentário tipo, vocês não entenderam por conta disso. Assim, você... Juro, o comentário assim, você passou dos 30, você tá acabada, por isso que você tá falando isso. Passou dos 30 acabada, cara. Tipo, cala a boca, cara. Você passa dos 30 também, qual é a diferença? Você vai ser jovem Peter Pan, né? Ai, gente, preguiça. Não, mas Tenho preguiça. mesmo. É mesmo. E, meu, não existe fórmula. Eu não sei o que você acha de autoajuda. Autoajuda eu acho uma coisa, assim, eu leio muito autoajuda. Tá. Acho que é legal, que faz você pensar. Mas só que eu acho que qualquer metodologia é complicado você dizer que funciona, né? Porque a gente tem individualidade. Cada um é de um jeito, né? E essa questão do Red Pill é praticamente uma autoajuda, né? Que eles têm. Sim. E Acho assim, que o intuito é encontrar homens que estão sofrendo e não sabem só um que caminho. Assim, pro Zezinho vai funcionar de um jeito, pro Joãozinho não vai funcionar desse jeito. Não tem como falar desse jeito. Tem até uma história, não sei se é Freud, não sei qual que é, da cama. Você ouviu essas? Não, me conta. Que fala assim, posso estar falando besteira. Vou tentar lembrar aqui, que um amigo meu que é psicólogo, ele falou. Que ele falou assim, autoajuda é besteira, velho. Pode funcionar para algumas coisas, mas não pode, porque cada um é de um jeito. Aí falando tipo do... Como é que era? Tinha um cara grande e tinha que colocar na cama, porque a cama era o lugar certo. E aí o que ele sozinho cortava os braços e as pernas do cara pro cara poder caber na cama. E a autoajuda é praticamente um negócio assim. Sim. Você tem que caber numa teoria, tem né? Caber numa teoria. E fala, pô, aí vai cortar as pernas do cara. E quando o cara for sair da cama? Né? E é a mesma coisa da autoajuda. Você pega e entra naquela teoria. E no dia que você for sair daquela teoria? E aí? E quando, por exemplo, vamos pegar um exemplo de autoajuda, tá? Olha, se você fizer isso, dá certo. Aí você faz isso, não dá certo. E aí? É uma puta frustração, entendeu? Né? Então, é por isso que eu gosto da terapia. Porque ninguém vai te falar uma regra que vai dar certo. A questão é o que você faz com a sua vida quando der errado. Sim, né? Sem dúvidas. O que você faz? O que te faz feliz? Também não tem uma regra. Eu não vou falar, olha, vai lá e ouvir uma música feliz. Tipo, sabe que uma vez, pegando esse exemplo, foram uns palhaços. Eu trabalhava em um hospital e foram esses palhaços, né? Só que foi um grupo que não era tipo o Doutor da Alegria, que tem toda uma formação para conseguir fazer. Era um pessoal mais jovem e menos experiente. E aí o palhaço entrou no quarto e ele deve ter feito uma brincadeira que deu certo em outros ambientes e repetiu ali. Ele fingiu que ele estava se afogando, né? Sei lá, fez uma brincadeira de se afogar. Só que ele estava num quarto em que a criança tinha sido afogada. Meu Deus. Entendeu? Então, nem toda regra funciona para todo mundo. Sim. Esse é o tipo de ajuda, e nem tô ocupando o cara, tá? De forma alguma. Era uma experiência, eu só tô contando, né, para fazer essa metáfora. Não é porque deu certo com uma pessoa que vai dar certo com todas as pessoas. As pessoas têm histórias. Então, o que a gente precisa na terapia, por exemplo, é conhecer a sua história, o que faz bem para você, né? Fazer uma descoberta junto com você das coisas que faz bem para você, para que você use esses instrumentos a seu favor e não os meus instrumentos. Sim. Algumas coisas eu gosto de basear em ciência. Tudo eu baseio em ciência, né? Mas estou falando de evidência científica, já mostra que a atividade física libera alguns neurohormônios no corpo, isso melhora a química do cérebro, portanto você tem menos sintomas. Isso eu vou falar. Você está fazendo atividade física? Não tô, precisa fazer. Né? Tomando sol, uma nutrição importante, porque é o intestino que faz 90% da serotonina, por exemplo. E você... há pouco tempo isso daí é incrível, né? O quanto o alimento pode mexer com a cabeça. Completamente. O caminho é direto. Intestino, caminho direto para o cérebro. Não só pela corrente sanguínea, por um nervo vago super importante. A comunicação para avisar o que está acontecendo, né? Na verdade, o coração devia ser o estômago, né? Deveria. E, então tem muita coisa que tem embasamento científico que daí eu falo, é regra, cara. Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer isso e tal. Mas de resto não tem regra. Não tem regra. É o seu caminho. São tipo, como diz, recursos, né, que a gente vai ter, né? O remédio, a atividade física, o sol, né? Mas não tem regra não tem, mas as pessoas são cheias das regras, né? Então você vê nos comentários lá, eu fiz um Reels falando sobre precisa casar?
Mas era um comentário do tipo, nossa, como a mulher, e as pessoas sofrem quando elas não encontram as pessoas. Eu não falei que não é pra casar, eu falei, enquanto você não encontra, se você quer casar, e enquanto você não encontra a pessoa da sua vida, o que você vai fazer nesse período? Porque só esperar a pessoa. Ficar na igreja com o terço na mão não vai. Nossa, meu, sabe o que acontece? Você vai numa balada, aí você fica assim. Será que ele daria um bom marido? Será que ela daria uma boa esposa? Aí Você não tá vive, na né? balada. Você não vive, né? Você tá procurando marido ou procurando esposa. Sim. Então era uma reflexão. Mas aí vem assim, e você acha então que a pessoa tem que viver trabalhando e vai ser completa? Eu não acho nada, cara. Eu tô só fazendo as pessoas refletirem, porque é isso que eu faço, as pessoas pensarem. Né? A psicologia é isso, né? É, Você vai fazer uma terapia, você é colocado pra pensar, né? isso. E o que você quer. E uma coisa legal, aproveitando, é você esclarecer pra galera, que tem muita gente que acha que vai pra terapia, vai ser, sei lá, você vai falar, você tem que fazer isso. E não é isso, né? Uma terapia não é isso. Mas eu recebi um meme de uma psicóloga falando assim, o meme dizia assim, você vai me dizer sim o que fazer? Bonitinho, né? Para com essa história, você vai me dizer sim. Pode falar, você sabe o que eu tenho que fazer. Não adianta falar. Não é isso, né? Porque o que eu acho que é bom pra sua vida, não é. É a minha história, né? Não é E a sua. a melhor autoajuda que tem, que eu digo, é você se autoconhecer, né? Uhum. Você saber onde, que nem você falou aí da questão aí do trabalho, né? Até aqui eu posso chegar. Passou daqui não dá. Isso, né? E falar. Eu hoje em dia eu falo abertamente tudo, meu. A terapia, você tá falando, né? O que faz então numa terapia? Hoje uma paciente minha me falou assim, nossa, eu percebi que toda vez que eu faço um negócio que me desrespeita, né, que eu não me respeito, me dá um incômodo no coração. Falei, olha, mas olha que coisa boa, você tem um sinal interno de que você tá indo no caminho errado. Toda vez que você tiver esse incômodo, você já sabe que é hora de pensar. Exatamente. Agora eu vou falar, olha, toda vez que você sentiu incômodo no coração, o desrespeito pra você pode aparecer de outra forma. Certeza. Às vezes não é um incômodo no coração, né? Sem dúvidas. Mas é foda. O cérebro humano, o ser humano é pegada mesmo. No fundo é lindo, né? A gente falou de ser complicado, mas você sabe que eu trabalhei uma época num hospital psiquiátrico de dependente químico e eu acabei atendendo algumas pessoas que foram assassinos, né? Cometeram assassinato e tal. Quando a pessoa senta na sua frente, não parece uma má pessoa. É incrível, assim, a tristeza que dá de você ver tanta bondade. Uma pessoa cometeu um ato tão... Cara, não é assim, ela cometeu algo ruim, mas se você conhecer a pessoa, você começa... Porque a pessoa não se resume àquilo que ela fez, né? Isso, Você fala, nossa, que história, cara. Não tem uma história bonita pra ter acabado assim. Não vamos dizer a todos, né? Que tem uns psicopatas, mas tem muita gente que cometeu um negócio... E psicopatia é doença, né? Também tem esse detalhe. Cara, psicopatia é doença, né? Mas tem muito sofrimento, né? Onde nasceu, com quem... O que aconteceu com ela? O que aconteceu? Deu aquele start, né? Que rola muito isso também, né? Que a questão que eu escuto sempre, né? Quando aparecem esses caras malucos. Sofreu abuso quando criança. Nossa, é muito comum. Sei lá, foi abandonado pelos pais. Abandonado. Assistiu cenas de agressão entre pai e mãe. Conviveu num ambiente de agressividade ou de violência. A educação com os amigos em volta era fazendo isso. É uma soma, né? É complicado. A gente é muito moldado pelo ambiente. Como também tem o que nasce, né? O psicopata, ele nasce, né? Nasce. Ele não se desenvolve, né? Tem nasce e tem se desenvolve, né? Tem se desenvolve também. Tem. Eu nunca estudei muito psicopatia, tá? Eu sou a leiga da psicopatia. Mas é 1% da população é psicopata. Assim, isso era o dado que eu tinha lido na época. Quanto? É 1%. 1%. Cada 100 pessoas, é bastante. Mas nem todos os psicopatas são os que matam. Existe a psicopatia, que é uma pessoa mais fria, focada no objetivo dela, e pode ser aquele empresário que... Workaholic doidão. Não só o workaholic, mas ele vai dando o jeitinho dele de puxar os tapetes para chegar onde ele quer. Esse maníaco do Tinder, por exemplo, acho que chamava maníaco. O golpista. Golpista do Tinder, ele não mata ninguém. Só dá os mas golpes, ele é totalmente frio. Dane-se seu sentimento, porque eu quero é o seu dinheiro.
Então ele faz as coisas mais amorosas possíveis. A característica dessas pessoas é muito difícil de detectar, porque se você olhar o que ele fazia, ele era fantástico, né? Então, um cara muito empático. Empático não, muito. Empatia zero, né? Mas assim, muito querido, muito Sim. manipulador, né? Mas você não percebe a manipulação. É, Então, o pior que é. E é. é cheio de manipulador, né? Em pequenas coisas assim. Quando você Você já saca, você conheceu fala, algum meu Deus. manipulador? Oh, vários. No meio da música tem muito. É mesmo. Muito manipulador. Não sei se é por questão das drogas, né? Que talvez eu acho que aflora muito isso. Mas tem muita pessoa manipulador que você vê que se faz de vítima, não sei o que lá. E quando você vê, você fala, meu Deus do céu. É cruel. Olha só. É como se fosse uma pessoa com dupla personalidade, né? É cruel. Parece, né? E acontece muito isso daí que você falou, do meio empresário, né? De puxar o tapete, né? Puxa o tapete. Você vê o cara e fala, mano, por que você tá fazendo isso, cara? Não precisa, mano. E tem os carimbinhos de psicopatia, né? Porque quando você recebe essas fraudes que acontecem, né? Sim. Oi, Karina, aqui é a Juliana, tô precisando que você pague essa conta. Meu, quem tá por trás disso? Essa pessoa maldosa que tá querendo tirar o seu dinheiro, né? Teve um que me mandou e eu vi que era golpe. Aham. Aí eu fiz o meu teste psicológico na pessoa, né? Sabia que era golpe. Aqui é a Juliana. Vê se você consegue pagar uma conta pra mim, deposita pra mim aqui o Pix, porque eu tô precisando e não tô conseguindo. Lógico. Aí eu fiz assim, mas quando você consegue me devolver, Ju? Porque meu pai, ele tá em tratamento, sou eu responsável pela financeira, pelos remédios dele e tal. Pra ver se eu ia mexer, sabe? Aí a pessoa, não, fica tranquila, hoje à tarde mesmo. Eu falei, cara, essa pessoa é muito do mal, né? Muito doente, né? Muito do mal. Aí eu fingi que eu fiz o Pix, né? Mandei, printei um Pix de mentira e escrevi, cara, vai. E você provavelmente tem tatuado no seu braço Deus, né, cara? Tudo que você não tem é Deus no seu coração, sabe? Aconteceu também com a minha esposa esses tempos aí. A irmã dela tá na Austrália. Aí mandou, não tô conseguindo pagar a conta porque eu tô aqui na Austrália, não sei o que. Só que assim, a pessoa nem pensou, né? O horário que mandou mensagem pra minha mulher era pra ser umas 3, 4 da manhã na Austrália. Tô pagando conta às 3 da manhã. Pô, aí ela falou, não tá certo isso, né? E falei, minha irmã também pediu dinheiro pra mim. Coisa impossível, né? Aí minha esposa pegou e foi dando corda e tal. Aí minha esposa pegou e mandou uma mensagem. Falou assim, não vou te dar dinheiro nenhum, seu bandido. Você há de gastar tudo isso com remédio. Você acredita que o cara mandou assim, tá amarrado em nome de Jesus. Olha, ainda usa Jesus. Falou isso. Aí ela falou, putz, e ainda é religioso ainda esse bandido, tô te falando, muitos deles têm tatuado Jesus no braço, cara. Você tem louco. santos, né, tatuado, né, as imagens de santa. Então, mas é isso que eu tô te falando. Quando você senta, muitas vezes você encontra uma pessoa que não combina com essa, né? Porque é como se fosse uma dupla personalidade. Às vezes o cara é mó gente boa. Assim, a outra metade dele, né? A outra metade dele. Mas juro, esse aí eu não gosto de cuidar. Não, né, espero não atender psicopatia. Não sei nada sobre isso. Não é meu forte. Era uma clínica que você ficou de eu fiz estágio, na verdade, num hospital psiquiátrico, numa ala voltada para dependentes químicos. Então tinha tudo lá, né? Tinha desde, enfim. Mas como era SUS, então era uma. Tipo CAPS. Exato, Só que eles ficavam lá. Eles era interno. Era internado lá. Ficavam 3, 4 meses e tal. Tenso, hein? Mas é coisa que a gente aprende muito, né? E a droga é complicada, né? A droga, eu sempre... A droga A pior droga pra mim é o álcool. Porque tá aí, né? Porque tá aí, você acha fácil, né? Mas as duas drogas que eu falo que é complicadíssimo é o álcool e a cocaína. Porque eu já estive com pessoas que utilizaram. Eu acho incrível como distorce o caráter da pessoa. Distorce de uma maneira assim, que aí a pessoa se torna manipuladora. Porque ela precisa do dinheiro, né? Precisa do dinheiro, meu, é incrível, incrível. As outras drogas eu não posso dizer, né? Mas dessas duas drogas... destrói, às vezes, a própria mãe, né? Você começa a pedir coisa pra mãe e detona a casa da mãe de vender tudo dela. É uma distorção de comportamento. O cérebro, ele tá buscando
dopamina, né? Então você usa a cocaína, sobe a dopamina, por exemplo. A dopamina é o que dá essa euforia, né? Essa coisa boa, né? Sim. Por isso que eu sempre falei, até para minhas filhas eu falo, sabe por que não deve usar droga? Porque é bom. Isso Em nenhum mesmo. momento eu falei que é ruim. É bom. É tão bom que você vai querer usar de novo. Então é por isso que não pode usar. E aí, só que a gente sabe disso, né? Que nem cigarro. Primeiro você fuma um para ter o resultado que você quer. Sim. Depois você fuma um, não dá mais. Você tem que fumar 2 para ter o mesmo resultado. Sim. Depois 3 para ter o mesmo resultado. E aí a gente pega pessoas com 1 maço, 2 maços. E a cocaína é igual, né? Você precisa de X de quantidade, depois já você não precisa de funciona 2x, mais. 3x. E aí o seu cérebro começa, tipo, ficar desesperado precisando daquilo pra tá não só na euforia, mas aí começa ele não quer mais ficar mal, porque quando ele fica sem a droga, ele fica mal, Sim. né? Então não é que você volta ao estado normal, você volta pra baixo. Pra pior, né? E aí você Dá precisa aquele pico, né? Você precisa usar a droga pra subir de novo. E nunca sobe o quanto você precisa. E quando desce, desce mais. Sim. Eu posso estar falando besteira, você me corrija, por favor. Mas eu imagino que seja tipo assim, a gente tem uma linha do equilíbrio, né? Aham. Aí o cara usou, subiu lá em cima. Isso. Aí eu acho que aí quebra essa linha. Isso. Aí quando você vai cair, você cai abaixo do que é o normal, né? É isso que acontece, né? Tem um livro muito legal que fala disso, porque a gente tá falando de cocaína, mas eu posso colocar no lugar da cocaína a comida. Sim. Eu posso colocar a rede social. Quando você começou a mexer em rede social, você não ficava 8 horas por dia, porque Não. abre seu celular, você vai ver que tá dizendo no que você mínimo- fica 5. no mínimo umas 3 horinhas até agora. Entendeu? Quando você acha que ficou 3. Mas é a mesma coisa. E tem um livro que chama Nação Dopamina, que eu amei esse livro. Ação dopamina. Nação Dopamina. É fantástico, porque ele faz esse desenho, inclusive. De Olha que você só. quebra, você sobe, aí depois você quebra aquela linha que era basal pra você estar feliz e desce. Sim. Aí você precisa usar mais droga e desce mais. E aí, o que eles falam pra você, nem vamos falar de cocaína, mas de comida, de doce, de rede social, eles falam do jejum de dopamina. Já ouviu falar? Sim, sim. O jejum de dopamina nesse sentido, né, que ele fala nesse livro, é você parar de se expor às coisas que sobem sua dopamina por um tempo. Então, ter uma vida que hoje um jovenzinho fala assim, eu tô entediado, já ouviu falar? Sim. Tipo, cara, quando que você falou que você tava entediado quando você tinha 10 anos? Você falou isso na sua vida? Não me recordo muito, não. Mas várias crianças sabem usar esse Sim. termo, tá? Inclusive, minhas filhas já falaram. Ai, tô entediado. Tipo, hello, de onde você aprendeu isso? Entediado tá faltando dopamina na minha vida, né? Porque e eu sou mais velha que você, então assim, na minha época, cara, eu descia no meu prédio, não tinha piscina, não tinha nada. Eu brincava com grama, eu pegava grama e fazia comidinha. Porque era com as pedrinhas, Com a você ia jogar Três Maria pedrinha, lá. com as Três Marias, a formiguinha, o caracol, né? O caracol não, eu levantava uma pedra de madeira que tinha lá pra ver as minhocas, Sim. sabe? Pra ver como elas se mexiam, enfim. As coisas simples, Cara, né? coisa simples. Então, dificilmente eu ia falar que eu tô entediada. Porque você tinha que inventar as coisas com as coisas que existiam. Hoje você dá um celular que tem joguinho e tal. Você tem um mundo ali, né? Você tem um mundo que tem que ficar te fazendo feliz. E aí o jejum de dopamina é você tirar tudo isso, que é bem difícil. Tipo, fica 2 semanas na praia. Sabe? Fica lá na praia. Você não tem nada pra fazer. Que é isso que o jovem vai falar e o adulto também. Porque se você tirar o celular dele, ele vai falar, cara, Sim. não tem nada pra fazer. No primeiro dia ele tá desesperado, no segundo ele tá desesperado, no terceiro menos, no quarto menos ainda, no quinto ele tá andando na praia achando legal. No sexto ele tá curtindo entrar na água, nossa que bonito ficar olhando, nossa que paz que dá. Passa 2 semanas que nosso cérebro é muito rápido pra se adaptar, ele volta à linha basal da felicidade de novo. Aí você consegue não precisar de tanta coisa pra ser feliz. Linha basal, boa. Que é a mesma coisa do basal nosso, né? De calorias e tudo mais. Legal, né? Legal. Isso daí que você falou, esse pensamento eu tinha, porque uma vez eu usei anfetamina, né? Antigamente tinha um pré-treino, chamava Jack 3D. E esse pré-treino, ele tinha anfetamina.
Era liberado. Só que aí morreu uma galera aí, foi tirado do mercado. Nossa. Eu nem sabia o que era anfetamina na época, né? Comprei e falei, É um pré-treino. é um Uau. pré-treino, da hora, o melhor Dopamina. pré-treino. Aí na época eu treinava natação, falei, nossa, alta performance, maravilha, né? E aí, beleza. Aí eu comprei um pote, era um pote grande, e acabou esse pote. Quando acabou esse pote, meu, E o desespero. eu me senti um lixo, eu ia nadar assim, eu falava, não. E aí já não tinha mais no mercado o negócio. Aí eu senti isso, exatamente isso, que eu realmente, quando eu tomava, eu dava aquele up, tava na minha alta performance, aí quando eu caía abaixo do que eu era, porque eu sabia a capacidade que eu tinha Não, e olha aqui. que perigo, hoje você sabe que você é bipolar, né? É. Cara, não podia tomar isso Não nunca. podia nem ferrando tomar isso Nossa, daí. anfetamina é tipo pedir pra ter mania, Eu né? tomei um pote inteiro. Nossa, olha o perigo. Muito, muito. Ainda bem que foi só um pote, porque se você tivesse tomado muito tempo, eu ia até te falar, sabia que pode ter sido isso que desencadeou? Pode ser, não duvido, não duvido. Porque às vezes você tem uma tendência, mas às vezes é uma droga Que dá o start. desencadeia. É. Que dá o start. Uhum. Não duvido, não duvido. Porque eu lembro que era muito forte isso daí. Tanto que o pessoal assim da musculação que também usava, os caras lembram isso aí com puta saudosismo. Fala, nossa, era bom demais aquilo. Olha. E a mulherada tomava muita anfetamina, Femproporex, Anfepramona, eram esses nomes pra tirar o apetite, né? É. E emagrecer. Até hoje, né? O pessoal usa as Ritalina, né? Esses Usa Venvance. hoje. Mas esse aí, o Venvance e a Ritalina, é pra TDAH, né? Aham. Mas hoje se usa pra emagrecer, que o pessoal tá falando, o Ozempic, Victosa, Victosa, lira, tal, que liraglutida, né? mas ele não GLP-1. tem essa ação central comportamental, né? Ele mexe com o seu sistema nervoso central, porém é mais gástrico, né? É mais gástrico. Eu acho que eu não sei muito disso, mas eu sei que ele reduz a velocidade da digestão e isso dá isso aí. esse empachamento. Aí você fica meio que satisfeito. Só que alguns ficam enjoados, né? Tomando isso aí. Mas menos pior do que as anfetaminas e tudo mais, né? O Venvance é muito usado hoje em dia também. Pra TDAH, né? Não, pra emagrecer, você bom, acredita? pode ser. Porque eu sou da educação física, né? Sou formado. E eu converso com muitas pessoas da área e tem muito médico que receita o Venvance pra pessoa perder o apetite. E é uma anfetamina o Venvance, né? O Venvance e a Ritalina. Ele é uma... Não, ele não chega é. a ser? Mas ele... Puta, eu não sei qual que é. Eu só sei que ele aumenta a dopamina pra aumentar o foco, né? A E aí tira a atenção. fome também. É complicado. É igual a sibutramina também. A sibutramina também ajuda a se tirar a fome, só que o seu estresse sobe lá em cima também. Né? É complicado, drogas são complicados. Você trabalhou com alguma coisa de obesidade, né? Trabalhei, não tinha nada disso na época. Eu trabalhei, foi muito legal isso aí, porque eu tinha me formado, eu tava me formando em psicologia hospitalar, né, que era a minha primeira especialização, e eu não tinha emprego. Tipo, acabou a especialização, que eu ganhava bolsa, eu ia ser uma desempregada. E aí eu comecei a falar, o que eu faço de bom, né? Eu acho que eu vou... Aí eu achei alguns lugares, falei, pô, eu poderia trabalhar numa clínica de emagrecimento. Por que eu pensei isso? Porque na época estava em alta. Olha que louco, eu fui na clínica de obesidade, era clínica, não era de emagrecimento, era clínica de tratamento de obesidade. Eu fui lá para oferecer meu serviço, mas eu primeiro fui como cliente. Cliente? Você é magrinha assim? Ninguém nem me perguntou o que eu estava fazendo lá. Ah, você era magra mesmo? Eu era. E eu entrei... Porque era de graça a avaliação. E aí tava na TV falando, né? Venha fazer uma avaliação. Eu falei, eu vou lá fazer uma avaliação. Cheguei lá, ninguém me perguntou por que eu tava lá. Tipo, eu não era gorda. E aí eu fui, conversei com o médico não desconfiou de nada. Que do tipo, eu poderia ter uma bulimia, uma anorexia, um transtorno de imagem. Não, ele me deu tratamento. Falou o que eu precisava. Eles estavam vendendo tratamento de emagrecimento, entendeu? Não sei quantas sessões, com enzima, com tal. E aí eu fui até o fim, né? Passei com todos, a nutricionista e não sei o que tal. Era tudo. Quando eu saí de lá, eu falei, essa clínica precisa de um psicólogo. Porque eles não estão pegando... Eles falavam que era uma clínica médica de emagrecimento, mas eles nunca nem suspeitaram que eu poderia estar com um problema de saúde mental. Né? Aí eu fiz um planejamento, por que era importante o meu trabalho lá.
E liguei no RH e falei, olha, eu tenho uma proposta de melhoria do serviço de vocês. E me vendi lá na Caramba. clínica. Foi assim que foi meu primeiro Aí emprego. você conseguiu o trampo ainda. Consegui, Que legal. consegui. Porque, tudo Você vê, bem? de vez em quando a gente cria a oportunidade, né? Uhum. Você vê? É isso, é por isso que eu acredito muito nisso, né? Sim. De que a gente se sente amarrado, mas a gente é muito livre. Sem dúvidas. E isso é o que eu mais gosto que as pessoas descubram no meu consultório, quanto ela é livre para criar oportunidade, Aham. né? Muito legal. Aí esse foi o meu primeiro emprego. Aí era uma clínica que tinham 2 irmãs, eram 3 irmãs. A primeira clínica gostou, me indicou para a segunda, eu trabalhava nas 3. Que legal. E fiquei assim um tempo. É que eu tava várias pessoas com compulsão alimentar. Eu pegava mais, peguei compulsão alimentar, peguei anorexia, não muito, tá? Peguei uma menina grave de anorexia que tava lá pra tratar da obesidade dela, né? Que ela não tinha. Mas eu pegava muito gente falando não, que é o que mais tem eu não sei o que acontece, eu pago um tratamento porque eu quero emagrecer e eu tô comendo, eu não sei o que é isso. Não é muito louco isso? Que você quer e você mesmo tá fazendo... Você mesmo se sabota. Você fala... Sabe por que a gente fala que vai fazer regime na segunda? Por quê? Pra comer a pizza do domingo, né? É verdade. Você não quer abrir mão do sábado e do domingo. Ou seja, você pensa em emagrecer pensando na comida. Ó que louco. É igual aquele cara que chega sexta-feira, atravessa o portal, né? Sexta-feira? Sexta-feira o cara atravessa o portal. Chegou no happy hour, vai comendo e bebendo até Exatamente. a hora do Fantástico. Então, é isso. A pessoa vai começar regime no sábado, Deus me livre? Não vai. E a pressão social é complicada, né? Pra pessoa que quer emagrecer, né? É bem difícil. É bem complicado, porque pra você ser aceito, você tem que estar tomando a cervejinha ali no bar com a galera, comendo a pizza, né? E o mundo é mais gostoso com comida, né? Sem A verdade, dúvidas. cara, é muito bom bom pra caramba. comer. Comer e beber é ótimo. Você sabe que eu falo isso pra... Eu tenho muita paciente que me procura por conta de não conseguir fazer regime, tá? Isso é bem comum. Só que é muito louco como as pessoas também usam a psicologia de um jeito muito errado, tá? Então, vem assim, na verdade, eu tô obesa porque eu criei essa capa de proteção pra mim, tá? Cara, a gente come porque é bom. Entendeu? Às vezes é mais simples do que isso. Às vezes não... Pode ser, tá? Tem história de abuso sexual em que a pessoa viveu um estresse grande e a comida, ela é... Remédio, um remédio. E ela também quer se esconder inconscientemente atrás daquele corpo. Não tô falando que não existe, mas não são todos os casos. O mais comum é a gente come porque é bom pra caramba comer. E é muito difícil deixar de comer uma coisa boa. Dá um prazer, assim, incrível, né? Fala, alface ou Big Mac? É claro que Big Mac só de sempre. olhar você já escolhe, né? Não tem como. Eu só não falo pro McDonald's fazer... me pagar pra fazer merchan deles, porque isso é contra a saúde mental, né? Mas, cara, eu sou apaixonada por essa. Péssimo, né? E Batatas teve fritas. uma época que eu e um amigo meu, a gente tava fazendo um programa, né, de emagrecimento. Aqueles 21 dias de desafio, né? Estudei bastante. E uma das coisas que é muito, muito complicada é essa questão do social. Porque, assim, você ganhou uma promoção no trabalho, o que você vai fazer? Comemorar. Vai comemorar aonde? No restaurante, no bar. Lógico. Onde você vai comemorar? No cinema? Comendo pipoca, né? Aniversário. Comida. Comida. Bolo. Não é Brigadeiro. bolo? Casamento, o que tem no casamento? Comida. Comida pra caramba, né? Então Experimenta ir num casamento sem comida. sempre é muito relacionado às coisas boas. Aí eu lembro que eu li vários estudos. Aí veio a parte da tristeza. Você tá triste. Qual que era o negócio que mais te arremete à alegria? Que é quando você fez o seu aniversário, quando você casou, quando você ganhou uma promoção. É a comida. Você fala, puta, Comida. é a comida. Aí muitas pessoas pegam, que nem você falou da moça, vai lá e usa como remédio, né? É complicado o negócio. E a dopamina também, quando você come muito açúcar, ela dá aquele pico enorme, né? Comidas hiperpalatáveis, com gordura saturada e açúcar, que é o fast food, né? Ou as comidas industrializadas, elas fazem no cérebro tudo que a gente tá falando, a mesma coisa que uma droga faz no cérebro, a mesma coisa que a anfetamina faz no cérebro, ela aumenta a dopamina. E o cérebro começa a precisar daquilo para ser feliz. Sim. E você não precisa pensar, o seu cérebro sabe o que você precisa, não precisa, né? Mas o que ele quer. E aí ele começa a pedir comida toda hora. Então as pessoas falam assim para mim, tá, e como que eu paro com isso?
Como que eu paro de comer compulsivamente ou comer o que eu não era para estar comendo? Você tem que considerar, literalmente, que a comida é um vício. Então você tem que saber que você é dependente da comida. Todo mundo que quer fazer um regime e não faz é dependente da comida. Se você é um dependente, você tem que pensar como que você cuida da sua dependência. Tem gente que já foi fumante e conseguiu parar. Então eu falo, bom, se você foi fumante e conseguiu parar, você sabe o caminho. Foi de repente? Ou você foi reduzindo? Eu parei de andar com pessoas. Eu parei de fazer isso. Você tem que trazer a estratégia que você aprendeu para você. Eu nunca usei droga, nunca fumei, nunca fui tabagista, já fumei. Não tenho nenhum vício. Aham. Tinha Coca-Cola. Eu era viciada em Coca Zero. Restaurante Coca Zero, preciso tomar Coca Zero. Passou das 8 da manhã, Coca Zero. E aí, no ano passado, eu falei, cara, eu sempre trabalho com vício, né, com os meus pacientes, vício de comida e tal. Aham. Eu tenho um vício, eu vou tratar para ver como que é, para poder falar. Então, eu falei, eu sou uma dependente de Coca e eu vou agora trabalhar com isso. Anunciei na minha casa. Então, eu achei o meu método, tá? Eu anunciei em rede social, porque eu achei que a cobrança ia ser maior e eu precisava dessa cobrança e de uma aceitação social, do tipo, e aí, consegui? Eu não queria falar não consegui. Avisei minha família, falei que ia mudar os hábitos na minha casa, parei de comprar Coca. Sofri pra caramba, como uma viciada mesmo, assim, sabe? Só pensava em Coca-Cola, ficava brava quando vinha o garçom e falava, o que a senhora vai beber? Eu pensava, o que você tem? Né? E dei uma sofrida, bastante tempo. Bastante tempo não, dei 15 dias de sofrida, diária. Dia 1 sem Coca, dia 2 sem Coca, dia 3 sem Coca. Aí eu tive uma amiga que fez muita diferença na minha vida e ela me mandou uma mensagem falando, Caio, eu tô vendo que você tá focando no sofrimento. Foca, olha só que bonito, foca nas oportunidades que você vai ter agora justamente por não tomar Coca. Quando você vai ter a oportunidade de abrir um cardápio e ver o que tem de bebida, porque antes era só Coca, Sim, agora já tem chegava já sucos. automático, né? E desde que ela falou isso, mudou o botão da minha cabeça. Ela fala, só da italiana. Qual que você tem? Eu quero experimentar essa. Que delícia, tal. Eu tenho uma super curtição de bebidas sem álcool. Curto muito. Eu achei o meu caminho. Eu descobri quanto tempo demora. Eu fiquei 3 meses sofrendo. O primeiro mês muito, o segundo mês nada. O terceiro voltou pior que o primeiro. Eu parecia a alcoólatra abrindo geladeira e falando só um gole, só um gole. E no quarto eu não senti mais nada, eu tô 1 ano e meio. Que legal. Foi bobo falar isso de Coca-Cola, mas foi o meu percurso. Eu posso fazer isso com o que eu quiser. Porque se eu mudei esse comportamento e descobri o que funciona pra mim, eu posso fazer isso com a academia. Eu sou viciada em... qual que é o oposto de ser ativo? Eu sou viciada em sedentarismo, né? Sou viciada em ficar na televisão assistindo. Netflix, comendo pipoca, eu sou viciada em comer comida gordurosa. Com qualquer uma dessas, você tem que tratar como vício. Esse negócio aí de você falando do vício, eu sou viciado em comida. Em comida? Eu sou viciado. Tanto que é exatamente isso daí. Eu tenho que falar não. Eu não posso comer um negocinho, tipo, você quer comer um quadradinho, só come só um quadradinho. Não tem essa pra mim. Pra você não funciona? Pra mim tem que ser a barra inteira, entendeu? É muito foda isso. Tanto que eu falo que quando tô em dieta, se eu tiver uma recaída, você vai me ver jogado na frente do Mac, cheio de batata frita, sorvete, no meio da madrugada. É assim pra mim, é um vício, é um vício. E muito legal exercer. Legal, né? Isso foi uma coisa legal pra mim. Eu tenho que realmente olhar como um vício e tratar como um vício. E lembra, e assim, tem uma coisa que você acabou de dar uma dica sobre você, é que você pode ter um pensamento do tudo ou nada, que seria legal você mexer nisso, do tipo, se eu comi um pedaço, então eu estraguei tudo. Esse pensamento do tudo ou nada atrapalha demais. Você falou exatamente o que eu penso. Não é? Meu. Toda vez que eu falo, putz, mano, ferrou. Já estraguei mesmo agora? Amanhã eu começo de novo. Isso. Inúmeras vezes eu fiz isso, inúmeras vezes. E aí amanhã é mais difícil, né? Porque daí já... Foi na pandemia. Na pandemia foi a época que eu tava mais focado, assim. Emagreci muito, fiquei magro, corpo legal. Aí depois... Pô, na pandemia, onde todo mundo engordou, você emagreceu? Eu treinava o dia inteiro. Que legal. Maluco.
Aí depois eu engordei tudo de novo um tempo atrás agora. Eu tava muito com o objetivo também, né? Na época eu tava me formando em educação física. Eu falei, não, vou colocar um corpo legal pra chamar atenção, pra poder me vender melhor. Aham. Acabou não dando certo de eu entrar na área, desistir. A música começou a fluir de um jeito melhor pra mim. Eu falei, puta, não, vai, vou ficar na Sabe música. qual é o perigo da gente não tá com o corpo que a gente quer? Eu não tô falando com o corpo que os outros querem. É o corpo que a gente Tá. quer, exatamente. Então, sabe qual é o perigo Ah. da gente não ter o corpo que a gente quer? O nosso cérebro, ele se confunde, tá? Então, quando você não tá de bem com o seu corpo, quando você vai lá e se esbalda em um monte de comida, você tira uma conclusão sobre você, que é, cara, tipo, eu faço tudo errado. O nosso cérebro, ele não tira a conclusão certa do não estou acertando na comida. Você se sente o fracassado, Você né? sente o fracassado, só que o fracassado, ele generaliza para as outras áreas da sua vida. Por isso que falam assim, você quer ajeitar a sua vida? Ajeite seu quarto. Por que que é isso? Não é nada mágico. Porque quando você vê que você é um zoneado, você fala, cara, eu sou um zoneado, eu sou um desorganizado largado mesmo, mesmo. eu sou um largado mesmo, e tá tudo aqui dentro. Então quando você arruma, você fala, olha como eu sou bom. Cara, quando eu quero um negócio, eu consigo. Uf, aí vem a força interna, né? Sim. Então, o mesmo pensamento que você tem para uma coisa, que eu brinco, né? Aham. Fulano te traiu. Ao invés de você falar, o João me traiu, você fala, homens traem. A mente, ela fica, tipo, quer generalizando. generalizar Ela estraga tudo. tudo. Já joga pro extremo, né? Ela é extremista, porque ela quer te proteger, então ela é extremista, né? Mas Isso quando a gente precisa de um start, né? precisa de um É start. complicado. Mas é exatamente isso aí, tudo que você falou aí. Eu tô numa jornada aí, já faz uns meses tentando entrar na dieta. E é exatamente, não, vou começar segunda, meu. Aí chega a segunda, eu dou uma vacilada, falo, que se dane. Segunda, né? Vou lá no Mac, lá, vou no Burger King, lá que se dane. Tem que ser feliz nessa vida mesmo. Aí a gente começa a fazer assim, né? fala, Quer pô, saber? Daqui a pouco eu vou morrer mesmo. Aí você tá focado, igual ontem eu tava focado. Eu falei, não, tô focado. Aí chegou a noite, fui tocar no bar. Aí meu amigo, vou pedir uma picanha pra nós. Eu falei, não, mano. Nossa. Aí ele falou, não, vou pedir. Se não quiser, você não come. Aí eu pedi uma salada. Eu falei, mano, não vai ter como. Eu resisto a tudo, menos uma porção de batata. Não É difícil, Cara, não né? dá, né? É vício, né? É difícil. E vício a gente vicia em tudo, Mas aí né? eu vou te falar um outro jeito, tá? Aham. Porque você tem a cabeça 880, né? Sim, exatamente. Eu acho que eu consegui manter peso durante a vida porque eu faço negociação. Então, pequenas negociações que fazem muita diferença a longo prazo, tá? Então, de manhã, só um exemplo, eu comia tipo pão de forma, uma fatia, eu tomava um leite com Toddy. E apaixonada por esse café da manhã. E manteiga. Será que dá pra trocar o pão pelo pão light? Você tira 40 calorias? Será que dá pra trocar o leite pelo leite semi? Sim. O desnatado é ruim, mas será que o semi dá? Acostumei, beleza, você tirou mais 30. Será que dá pro Toddy, ao invés de ser sem açúcar? Aí, quando você vê, você tirou 100 calorias. Só que não é 100. Porque é 100 vezes o número de semanas no Semana ano, inteira entendeu? ali, né? É verdade. Então, e aí, Pequenas lá na coisas. clínica de obesidade, quando as minhas pacientes falavam, ai, que porcaria, fiz mau esforço, emagreci 300 gramas, que droga. Eu falava assim, cara, vai agora num açougue, pede 300 gramas de gordura. E olha tudo aquilo que você perdeu com o seu esforço. Pior que é. A gente fala assim, eu queria ter emagrecido 1 quilo, que droga que foi 300 gramas. É muita Cara, coisa. 300 gramas é todo aquele saquinho que você jogou fora. Sim. Então, quando você é menos extremista com você, quando você é mais generoso com você, porque isso é generosidade, né? Você fala, cara, eu consegui trocar hoje tal alimento por tal alimento. À noite eu comi picanha, tudo bem, porque durante o dia que você Sim, teria foi estragado tudo muito inteiro, certo, foi né? tudo bem. E é nessa que a gente vai reduzindo. Porque senão você vira seu carrasco, né? Uhum. Aí é cruel, né? Você fica E se o carrasco, autoflagelando. o carrasco se bate, né? É. Estraguei tudo. Então, quer saber? Dane-se mesmo, sou um fracassado. Aí come tudo. É foda, Né? é complicado. A cabeça é fogo. E vício é complicado. Uma coisa também legal da gente falar é o vício por remédio. Uhum. Que tem uma galera que fala, eu vou começar a tomar remédio, eu vou ficar viciado. Eu gosto Os antidepressivos, eu gosto muito de ansiolíticos. bater nisso daí, porque a minha visão é que, tipo, grande maioria da galera que fala isso, aquela galera é aquela galera do portal. Chega sexta-feira, atravessa o portal, começa a beber que nem um opala até domingo à noite. Isso. E aí não é vício isso, né? Isso, né?
E é droga, né? É droga, pô. É a mesma coisa. E o remédio que vai te fazer bem, né? Mas eu vou te contar uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, porque nem eu sabia. Aham. E eu acabei de fazer uma pós-graduação em neurociências, né? Acabei ontem. Legal, parabéns. Obrigada, mas eu amei. E aí eu aprendi uma coisa. Depressão, todos os transtornos mentais, tá? Depressão, ansiedade, o próprio estresse, tá? Que não é um transtorno mental, mas é uma condição. Quando a gente tá estressado, crônico, quando a gente tem um transtorno de ansiedade tipo pânico, bipolaridade, enfim, todos eles, Aham. isso aí é neurotóxico, tá? Então hoje a gente sabe que esse estresse crônico pro nosso cérebro libera um monte de substâncias bem negativas, ele deixa um estado inflamatório no corpo, por vários motivos, tá? E esse estado inflamatório, quando a gente está inflamada como se fosse um vírus, o corpo chama o exército de defesa, que vai lá, né, para tentar defender. Então é um estado de luta interna. Né? E toda vez que vem o exército de defesa, ele vem já atirando para matar. Ele não sabe o que ele vai matar, tá? Por isso que a gente, quando tá com dor de garganta, fica toda machucada. Ele não tá machucada só pelo vírus, tá machucada pelo exército de defesa que sai lá atirando e matando tudo que tá em volta. Aham. Então, esses estados, né, de depressão, de ansiedade, são neurotóxicos. E isso a longo prazo é péssimo para o nosso cérebro, tá? É uma intoxicação do cérebro, que a gente já sabe que está relacionado lá na frente a mais chance de demência e mais chance de Alzheimer, né? E mais chance de doenças neurodegenerativas. Então já está associado que um estado frequente, né, de não tratado de uma depressão e dos transtornos de ansiedade, lá na frente a gente tem esse tipo de prejuízo, porque o prejuízo começou aqui já. Que tá afetando ali o tempo todo, tá Exato. bombardeando ali o tempo todo. Então, se você tem medo do remédio, tenha medo do estado neurotóxico que você tá sem remédio, porque o remédio não é neurotóxico. Ele é o ajuste para sair da neurotoxicidade. Você voltar lá pra homeostase lá, ficar Exato. certinho tudo, né? Os hormônios. Tipo, sabe? Ajeita as coisas lá, diminui seu estado de estresse. Diminui seu estado de estresse, o corpo já não tá tão inflamado. E se ele não tá tão inflamado, já não é neurotóxico. Então as Sim. coisas vão voltando. Isso era uma coisa que eu não sabia. Eu achava que você ia sofrer com a depressão por conta do sofrimento da doença, de pensamento ruim e tal, que isso já é muito Sim. sofrido. Eu nunca imaginei que além desse sofrimento, Ia na ter verdade, lá seu frente cérebro está lá. sendo bombardeado, Sim. né? Por Cruel. toxinas literais. Muito Então, cruel isso. é bom saber Gostei disso. disso aí, que vai ser outra coisa que eu vou falar pra galera. Eu sempre falo assim, tem duas coisas que eu falo, né? Minha psicóloga me convenceu através da diabetes, que eu tinha que tomar remédio. Falou, diabetes, não tem que tomar insulina todo dia? Isso. Também tem que tomar, né? Já hoje em dia eu tô sendo mais radical. Quando alguém fala, não quero tomar porque eu vou ficar viciado. Eu falei, vai lá no hospital do câncer lá, fala lá que o cara vai ficar viciado em quimioterapia. Nossa. Vai lá, fala lá pra ele, você fica viciado em quimioterapia, para de fazer. Que é a mesma coisa. É a né? mesma coisa ser doente, caramba, né? Mas, então, aí é que tá a conversa lá inicial. Ninguém sabe, que eu acho que é falta de informação, Sim. tá? Porque se eu perguntar pra galera aqui, vocês sabem o que a depressão tá fazendo no cérebro pra alterar comportamento? Ninguém vai responder. Ninguém vai saber, nem Se eu não sei. for saúde mental, não é? Sim, Você sabe responder? não tem ideia. Então, agora, no momento em que eu desenho aqui pra você o que tá acontecendo, eu desenho o neurônio, né? Aham. Dentro do neurônio, uma das teorias, por isso que a gente toma inibidor seletivo da recaptação da serotonina, né? Então, um exemplo bem simples, presta aí seu celular. É isso aqui, ó. No nosso cérebro existem várias células, entre elas uma muito importante são os neurônios, né? Sim. E eles se comunicam assim, né? Vários aqui, Sim. um ligado no outro, tá? Se tivesse outro, estaria aqui, enfim. E eles se comunicam de duas formas. Eles se comunicam por eletricidade. Então, quando eu vejo você, gera um impulso nervoso, gera um impulso, uma eletricidade. E essa eletricidade vai passando de neurônio em neurônio, do meu olho até meu cérebro, para te reconhecer e voltar, né? Voltar. Então, vai e volta. Eu toco aqui, essa informação por eletricidade sobe, vai até meu cérebro e volta para falar, beliscou. Então, eletricidade é uma coisa. E entre um neurônio e outro,
Aqui no finalzinho do neurônio tem várias, vamos dizer, várias sacolinhas cheias de neurotransmissor, que é a parte química. Então, nossos neurônios se conversam por eletricidade e por química. Vários tipos de químico tem aqui. Então, tem serotonina, dopamina, todos esses nomes que a gente falou, GABA, glutamato, tem vários. Aham. Quando esse neurônio quer conversar com esse, o impulso nervoso pega essas sacolinhas, né? Abre as sacolinhas, joga a serotonina aqui. Esse aqui fala, olha, tem serotonina aqui. E aí, leva essa informação para o próximo, joga as sacolinhas aqui. Então, a conversa química aqui no meio jogado esse químico, tá? Tá. Explicando de forma bem simples. Depois que ele é jogado, alguns voltam para cá. Tá? E volta a serotonina, por exemplo, para a sacolinha. Tá. Tá? Esperando o próximo impulso para avisar de novo. Quando você vive, por exemplo, um estresse crônico, tá? Brigou com a esposa, tá mal no trabalho, 10 anos infeliz no emprego, o que se sabe, uma das teorias diz que há uma alteração nessa química. Por exemplo, pode reduzir o número de sacolinhas de serotonina aqui. Por exemplo, tá? Então, finge que tinham 10 sacolinhas, agora tem 5. E essa sacolinha, quando joga 5, você já não se sente tão bem. Seus pensamentos não são tão claros. Seus sentimentos já não são tão felizes, tal. Tá faltando, por exemplo, serotonina. E aí, o que você faz? Você toma um remédio que chama sertralina, fluoxetina, que são inibidores, olha o nome, seletivo da recaptação da serotonina. Que é a volta do... É a volta. Então, quando joga aqui a serotonina, esse remédio vai lá e fala, deixa aí mais um tempo que ele tá precisando se sentir melhor. Olha por só. exemplo, tá? Então, quimicamente, ele faz uma modificação na forma... Que o neurônio puxe de novo para poder ter mais... Isso. Enquanto ele faz isso e você começa a se sentir um pouco melhor, dá tempo do corpo, percebendo que você está melhor, começar a construir novas serotoninas, que ele não estava conseguindo fazer, porque o estresse dificulta isso. Dá tempo também, quando você tá melhor, o corpo fala, olha, tá ficando... Mentira, você tá lá no emprego, as coisas estão ruins ainda. Mas o corpo fala, olha, dá até para fazer mais receptores de serotonina aqui. Ele vai reconstruindo o negócio com a medicação, tá? Então, a gente tá mexendo quimicamente. Eu falei para você que a gente tá mexendo quimicamente, mas eu não falei da eletricidade. Tá vindo aqui já um monte de tratamento, percebendo já que deprimido tem alteração na eletricidade em alguns lugares do cérebro que você poderia fazer uma estimulação elétrica. Então, isso chama neuromodulação. Então, o que eu tô falando para todo mundo? Que tanto a depressão, como a ansiedade, como todos esses transtornos, tem alguma alteração no funcionamento elétrico e químico do cérebro. E aí... Algumas pessoas respondem muito bem à medicação. Por isso que eu falei que ainda é uma teoria, porque tem muita gente que não responde bem ainda. Então, tem outras hipóteses, tipo, mãe, então será que existe problema elétrico? Será que existe outra coisa? Então, tá se estudando porque isso tudo é muito novo. Mas o que a gente sabe é que existe alguma alteração aqui. Uma alteração. Física acontecendo. Então, quando te falam de diabetes, você fala, então não tá funcionando bem. É o pâncreas, né? O pâncreas, não sei o quê, a insulina. Tá. Você meio que ouve que fisiologicamente tem coisa acontecendo, mas ninguém nunca explicou que a depressão tem algo fisiológico acontecendo. Quando você entende, você fala, puta. Então, meus pacientes, eu faço desenho. Quando o paciente é contra a medicação, por exemplo, ele fala, nossa, faz sentido. É mais fácil de se aceitar a medicação. Mas tem uma alteração. Vai rezar. Tá bom, não tô falando que rezar é ruim. É bom, tem que usar Se você também, rezar, você vai ficar menos estressado e o corpo pode fazer isso. Mas às vezes não é o suficiente. Às vezes não. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Temos que usar todos os recursos, né? Que nem você falou, atividade física, tomar sol, rezar. Tudo que for possível inclui fazer. A reza. Só que, né? Exatamente. Que é a mesma coisa do cara lá no Hospital do Câncer, né? Exato. Ele não vai só fazer a químio. A químio é muito importante. Mas se o mental dele não estiver alinhado... Não estiver alinhado, ele está estressado. Se ele está estressado, o corpo dele não funciona tão bem. Ele precisa dormir. Precisa dormir, comer, fazer tudo certinho. A gente é uma máquina muito complexa. Então, a gente tem que ajudar ela a funcionar da melhor forma. E ainda hoje né? aparece muita gente falando com essa
esse discurso de droga, que o remédio vai viciar, né? Exatamente. Aparece ainda pra você, não aparece? Aparece bastante. E aí até peço desculpa, né? Porque como eu sou psicóloga, fiz uma pós, mas nem falo que eu sou neurocientista, porque acho que tem que estudar muito para falar. A minha explicação é bem leiga, assim, sabe? Se eu cometi algum, mas basicamente é isso. E a minha ideia é só no entendimento fazer meu paciente entender, não é ele aprender neurociência, né? Sim. É só ele falar, caraca, então tem algo físico que acontece Não, é legal mesmo. você falar dessa forma tão lúdica assim, porque realmente não adianta você chegar falando um monte, os dendríticos, não sei o que lá, e blá, blá, blá. Não dá, né? A pessoa vai falar, Hã? Aí que a pessoa fala, não, tá viajando, tá viajando. Não faz sentido, ela não compra ideia, né? Mas legal, muito legal. É isso, então quanto mais pessoas souberem, mais a gente tem menos falsas ideias, né? Sem dúvidas, tem que quebrar esses estigmas aí, esses tabus. Isso é tempo, né? Porque se a gente for pensar, a própria psiquiatria, ela é muito nova. Ela é muito nova, né? Muito. Até pouco tempo atrás, quem tinha essas coisas era louco, né? O pior que era mesmo. Lembro quando eu era criança, era louco. Era louco. Esquizofrênico, por exemplo, era chamado de louco, né? Sim. Não era doença, era loucura, era bruxaria. Tá possuído. Tá possuído. É o demônio, né? Porque às vezes a pessoa tá falando... tô vendo pessoas. Porque o esquizofrênico, ele pode, por exemplo, ter uma alucinação visual e ver pessoas. Sim. Quem vai dizer que ele não tá vendo, né? Igual o próprio viciado, né, em drogas, né? Era muito marginalizado, assim, como se fosse uma safadeza enorme dele, né? A gente sabe que é uma doença, que é uma doença, mas ainda deve ter muita gente achando que é safadeza. Acha que é safadeza, infelizmente. É doença. Pô, maravilhoso papo. Muito obrigado por ter você vindo aí. Prazer em te conhecer. Adorei conversar com você. Obrigada. Gostei demais. Vamos marcar mais, hein? Vamos marcar. Posso dar o meu arroba aqui? Claro. No Instagram é @terapia_no _ Dificultei Legal. mesmo, mas é terapia no Insta. Vou deixar lá na inscrição, lá. Ou @Karina Pirro acaba me achando também. E eu tenho podcast também, que é o Podcólogas, que a gente começou recente aí. Eu e a Nathalie. E a gente tá super feliz. Enfim. Quero marcar um dia pra vir vocês duas. Eu já falei pra ela da vez que ela veio aqui. Que legal. Eu falei, marcar pra vocês virem vocês duas aí pra gente catar algum assunto aí, bater um papo bem legal. Tá bom, deixa aberto pra ver o que o pessoal quer saber da gente. Isso aí, coloca na descrição aí, manda mensagem. Né? Pode chamar, dar sugestão, porque a gente gosta de responder o que eles gostam de ouvir. Importante demais. Mas muito obrigado, hein? Prazer, obrigada. Valeu. Isso aí, folks. Mais um episódio. Não se esqueça de seguir a Karina aí. E você tem curso, alguma coisa também ou não? Em breve. Fique atento ao meu Instagram que em breve. Mas vou deixar na descrição tudo. Tem site? Tem, a gente passa direitinho pra vocês. Vou deixar tudinho lá pra vocês verem lá. Também o link do podcast dela pra vocês conhecerem. Com certeza é muito bom. Ainda não vi, mas vou ver. E é isso aí. Se quiser melhorar seu inglês, eu esqueci de falar no começo. Só me chamar também no link aqui embaixo aqui. WhatsApp Online. Cursos gravados, cursos online ao vivo. Só chegar aqui e tem um descontão da hora pra vocês, tá bom? Até a próxima. Valeu!